Fala, querido, fala, querido, fala, querido! Diretamente da República Federativa Não Maconheira de Curitiba. Estamos começando para você, para mim, para todo o sul do mundo, mais um FQ Show. E hoje eu sou o único integrante musicalmente medíocre. A nota para minha qualidade musical é nota Dó. E nós temos uma mesa repleta de talentos aqui hoje. E, primeiramente, eu quero apresentar o quarentão mais bonito, estiloso, da barba mais viçosa de Curitiba, Bispo Rafael, querido, muitíssimo boa noite, bom dia. Boa noite, vocês começaram a dar um susto na gente, a gente tava mal papo doido aqui. Vocês estavam, né, eu vi. Mal papo doido de velho botando hormônio aqui, né, tendo que tomar hormônio. Demônio você expulsa, hormônio tem que repor, né, depois, agora 40 anos a gente já tá falando essas coisas de hormônio, né, e... Na verdade, talento. Eu tô lento, ele é o talento. Eu tô lento também. Vamos apresentar, por favor, Cedra. Apresente o verdadeiro talento da mesa. O verdadeiro talento com vocês, senhoras e senhores. Mauro Henrique, muitíssimo boa noite, bom dia. Olá. Já deu meia-noite 1, estamos começando na madrugada. Tudo bem, Maurão? Tudo bom, os queridos. Maurão, acho que uns 5 anos já, 4 anos, quanto, produção, da última visita do Mauro? Daquela visita. Nós nos vimos há uns 20 quilos atrás, né? Pois é, cara. Você era outra pessoa. Eu era. Você é a metade da pessoa que você era naquela época, é a impressão minha. É isso, cara, olha que louco. Né? Fui pra Floripa, acho que eu fiquei fitness. Né? Pois é, cara, que mudança de vida, mudança de áreas, de patamares, de lugares. Depois de anos de São Paulo, eu resolvi ir pra Floripa e tô feliz lá. Praia, né? É porque assim, pô, nasci em Brasília, né, capital, foi São Paulo. Calor e capital. seco. Aí quando você vai pra praia, assim, você fala, não, tô no paraíso, aí não, já era. Hein? A gente tava no maior papo natureba aqui agora, né? Pois saudável, aliás, né? Coisa de velho, né? Eu fiquei mais saudável, cara, eu nunca me, assim, foi obviamente um tratamento, mas eu fiquei tô mais CDF, assim. Isso se deu ao quê, toda essa mudança, Mauro? Cara, eu acho que já foi gradativa. Minha esposa, ela é bem, assim, ela é bem saudável, assim, sempre desde criança. Eu já sempre fui mais lixão, né? E aí ela veio me influenciando. Então, fui me livrando do açúcar, não sei o quê, fui me livrando de muita coisa. Açúcar, por exemplo, é uma coisa que eu já cortei já faz pelo menos uns 6 anos ou mais, né? Que eu não consumi. Então, essas coisas foram gradativas, né? E eu era um cara assim, mano, eu era bem lixão, cara, comendo. Então, assim, deu certo comigo, dá com qualquer... Eu falo isso bastante para as pessoas, incentivando. E mais, assim, esse lance também da... Quando eu fui para Floripa, acho que durante a pandemia eu virei muito churrasqueiro, né? Ah, é? Você mesmo fazendo churrasco só comendo? Fazia, entrei nessa vibe, cara. E quando eu fui para Floripa, aí o Vitor Pradella, que é um baita de churrasqueiro, carnívoro até o talo, me deu umas dicas de bons açougues e baratos. Aí lascou, mano. Só dava churrasco na praia, reunião com a equipe, qualquer besteira. Não, vou fazer reunião lá na praia, churrasquinho ali e tal, a gente fica conversando. Cara, eu entrei muito na carne, literalmente. E eu passei mal, cara. Eu indo pra fazer um show em Belém, junto com a Rosa de Saron até, e eu passei mal. Eu tive um bagulho lá que eu quase desmaiei no avião e faltava 2 horas ainda para chegar no local. E eu fiquei lá fazendo yoga lá, respirando para não... Cheguei, saí corcunda ali do curvado, fui pro hotel e falei, cara, não sei o que tá acontecendo comigo, mas tava com uma dor no intestino absurda, assim. Aí eu orei mesmo, assim, respirei pra caramba, tomei um banho gelado, assim, eu preciso fazer esse show aí. Aí eu melhorei, fiz o show, mas quando eu cheguei, aí fui fazer o exame, era uma diverticulite, eu não sabia nem o que era, né? Diverticulite, inflamação dentro do intestino e tudo mais, e aí eu conheci uma médica integrativa, essas médicas integrativas, e aí deu um jeito, cara. E aí só que foi um detox de tudo, curou da bagaça e ainda emagreci. Já estava vindo emagrecendo, mas emagreci. Eu perdi 20 quilos, assim. Não, eu falei 20 quilos brincando, mas foi 20 mas quilos mesmo? Mas foi 20 quilos, eu perdi 20 quilos. Aí eu fiquei muito magro. A galera estava achando que você está doente. Agora, dei engordadinha agora. Mas isso foi por causa da carne ou do geral? Então, é porque, geral, é uma alimentação errada de muito tempo, né, cara? A vida inteira comendo errado. Mas, por exemplo, quem tem essa parada não pode, né? A carne é a primeira coisa a cortar, porque qualquer coisa que é de difícil digestão, você tem que parar. Porque a carne demora muito para digerir, né? Que aí é o que causa dor. 70 horas, né? É um tempão, né? Eu nem sei quantas horas, mas eu sei que é um tempo. Enfim, mas demora. E aí isso que fez a causa do Mauro ter se tornado a metade. Você virou quase um vegano, então.
Então, aí parte do tratamento ele é uma alimentação vegana, né? E tal. Mas mais vegana ainda, porque não pode glúten, não pode várias coisas. Então eu me livrei desses bagulho tudo. E aí eu fui obrigado, né, juntamente com minha esposa, e ela já tinha essa tendência de não gostava muito de carne, então para ela estava de boa. Cara, a gente entrou na parada da saúde valendo, assim, já vinha. Então, é coisa orgânica, E ela cozinha muito bem, assim, então... Tipo, eu nem lembro, cara, da carne. Não é que eu como carne, aí eu deixo pra comer quando eu venho aqui visitar vocês, deixo pra comer, eu gosto de carne, né? Mas diminuir absurdamente, assim. Basicamente, a minha parte Não foi uma religião, mas deu pra... Não é nada disso, é só pelas paradas mesmo. E eu gostei. Curiosamente, né? Descobri que vendo esses de Netflix aí, documentário, acho que os restaurantes com estrela Michelin, a maioria é vegano. Ah, é? Mas eu acredito que é por causa que carne é muito mais fácil ela já é algo saboroso por si, né? Então, as pessoas, os chefs, enfim, eles pegam as coisas mais... Transformar o brócolis em algo mais apetitoso realmente é um desafio, né? Exato, é tipo isso aí. E aí a gente entrou nessa pira, então pega essas coisas e aí, cara, eu tô fazer comendo muito tofu da água na boca de alguém, não realmente tem que ter um talento. Minha esposa faz. Eu não gostava de tofu. Minha esposa faz um tofu animal, cara. Depende do preparo. Eu comecei a ver, cara, então é preparo. Então a minha esposa faz eu adoro um risoto que ela faz. Mas é um negócio da água na boca, putz, que acordei com vontade de comer um tofu. É gostoso. Mano, se souber fazer, é gostoso. Se você souber fazer, alimenta isso, é preparo. É a mão, né? É a mão, né? É a mão, tempero. Isso é bem interessante. Aí eu fiquei mais... Eu já era um cara mais gastronômico, né? Assim, mas agora foi mais fundo agora. Até a culinária vegana me atrai também. Mas assim, eu como tudo ainda. Eu gosto muito de peixe e tal. Gosto muito de peixe, inclusive. Eu moro em Floripa, né? Então, você tá quantos anos, mano? Eu fiz 40, cara. Você fez 40 agora? Antes de mim. Eu vou fazer 41. Você vai fazer 40, então você é mais velho que eu. Então. Eu fiz 40 ontem, gente. Pra quem não sabe, ontem... Aí, parabéns. Ontem eu lembrei de quando eu falava que 40 anos... as pessoas de 40 anos eram coroas. E hoje eu virei um coroa. Ontem eu virei um coroa. Né? É isso, fala assim. O Mauro estava aqui, né? Somos os tiozões, né? Nós já estamos virando, né? Eu já tô grisalhão já. Tô contando a piada do pavê. Qual que é a piada do pavê? Você é pavê ou pra comer? Nossa, essa é terrível. É bem tiozão mesmo. Essa é piada de mãe, né, cara? Essa é dos 40, né? Essa é. E eu fiquei olhando, mas pelo menos eu perdi 15 quilos também cuidando da saúde nesse tempo. Não foi crise dos 40, foi crise da gordura mesmo. Eu olhava no espelho e tava parecendo um saco amarrado. Eu falava pra minha esposa, meu Deus, que coisa feia que eu tô, tenho que emagrecer. E a gente sempre se alimentou bem, o problema nosso é muito horário, né? Os nossos horários são muito complicados. Ainda mais pra música, assim. Nossa. Pois é, aliás, você estava falando agora há pouco, você é um músico meio na contramão, né? Você falou que você dorme cedo, acorda cedo, né? Já há um tempo, assim, né? Acho que desde a pandemia pra cá eu fui virando outro Mauro, assim, de certa forma. E pra mim eu virei um cara mais do dia, né? Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de acordar às 5, 5h30, meditar. Meu Deus. Orar, ler, né? Pra mim, assim, quando eu não faço isso, por causa da correria de trabalho, que já tem que trabalhar igual eu tô maluco agora, né? Que eu tô na fase de fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e tal, né? Pós-produção do DVD, lá do Hard Rock, a gente gravou aqui, né, em Curitiba. Muito legal. E também... porque assim, eu meto a mão em tudo, sou independente, né? Então aí tem os BOs para pagar de edição, que dá sempre em gravação. Então, áudio e vídeo é uma coisa que tem que estar muito junto. Aí eu mesmo mixo o meu trabalho. Você faz a mix da... Eu faço a mixagem dos meus trabalhos. Fazia também uma Dos vídeos também? Dos vídeos, não, a edição eu acompanho. Eu tô ali junto para fazer a edição ali, né? Só do áudio mesmo. Mas aí o Jack tá fazendo, inclusive. Você que produz tudo. Você já produzia também na oficina, né? Não, na oficina, cara, assim, eu convenci os caras, mano, todo mundo aqui é produtor, então no último disco, que foi o Histórias de Bicicletas, aí foi uma produção nossa. Né? E nossa, aí foi sua, você disse? Não, de maior parte sua? De todo mundo, né? Ou seja, o Duca é um cara, eu tinha uma sinergia muito boa com o Duca, né? De criatividade, assim, a gente ouvia as mesmas coisas e tal. Porque na época a gente grudou muito assim para fazer. E na questão de letra também foi muito assim, né? O CD foi dedicado à minha falecida esposa porque foi a época, né, que estava isso tudo acontecendo. Então muitas das letras elas foram
compostas muito baseadas nas histórias que eu vinha, né, falando, pô, do hospital, aconteceu isso, aconteceu tal coisa, eu pegava isso já. Então é muito real, assim, né? As coisas que estão ali. Normalmente, quase todas as músicas que eu canto, elas são bem coisas vividas mesmo, assim. Mudar de ares, velho, fez você mudar a percepção para compor? Você sentiu diferença? Eu acho que a minha percepção de composição, ela ficou mais aguçada na pós-pandemia, né? Não, pandemia, no meio da pandemia. Com Herege, né? A Herege foi uma música, por exemplo, que a galera hoje, mal começa show, já tá pedindo Herege. Que virou um lance louco, assim. Foi uma aposta, assim, foi uma coisa que eu achava que não ia rolar e deu bom. E foi uma mensagem intrigante, né, para o meio que a gente vive, né, cristão e tal. Mas a galera aderiu. E aí, com isso, eu acredito que eu vi que eu fiquei um pouco mais à vontade para falar mais sobre algumas coisas, assim. Então veio o Ateu, aí veio um monte de coisa, veio Estátua, né, que é uma música que eu gravei com o Diego Rox, inclusive. E na parte de composição eu tenho duas linhas que para mim são muito fortes, assim. Essa parte de gerar essa consciência no sentido contra a religiosidade, os dogmas e tal, né, trazendo a pessoa para a consciência crística, para a consciência da unidade, que sempre as minhas letras sempre vão terminar nisso, basicamente. E tem esse outro lado também mais existencial, assim, né, tipo, mas buscando esse encontro dentro da luz que habita em nós, né? Ou seja, o reino de Deus está em vós. Né? Então, essa tradução foi sempre, não, está entre vós. Nossa, tem muita diferença, né? Então, o reino está dentro de nós é uma coisa muito significativa para alguém que está com crise existencial. Então, eu acho que eu sempre fui um cara muito questionador. Eu acredito que se eu não posso colocar a verdade à prova, a minha verdade à prova, significa que tem alguma coisa errada, né? Então, foi a partir do momento que eu comecei a colocar a verdade à prova, meu relacionamento com Cristo ficou cada vez mais intrínseco, ficou mais forte. E aí, as minhas letras, eu tento trazer essas coisas, mas tentar explicar isso de maneira fácil não é fácil. Né? Então, acaba ficando, algumas pessoas acham um pouco complexo algumas coisas, outras. Eu fico nesse desafio de tentar traduzir isso de maneira mais simples, né? Então eu tenho essas duas linhas, né? Mas tem muita música dos outros, né? Onde está Deus, por exemplo, a galera acha que é minha, mas não é do Eli Soares, cara. E é muito mais louco, que é do Eli Soares junto com o Mumuzinho, cara. Essa letra. Bicho, e qual você acha que é a mão, Mauro, para não se perder? Por exemplo, o Herege é uma crítica, né? O Herege é uma crítica. Qual que é a mão para não se perder, igual a gente tem visto? Dá para ir dando umas palhinhas Dá, sim. Das músicas que você está falando aí, para a gente ter uma ideia. Eu conheço algumas, mas cara, quando você fala do nome... A Herege eu compus junto com o Estevão Queiroga. A letra, o meu processo criativo, ele é assim. Primeiro eu gravo tudo. Eu produzo, né, tudo, então eu gravo, faço a batera, né, lá no computador mesmo e tal. Gravo guitarra, gravo violão, gravo tudo que tiver, já produzo a música, né? Gravo já um embromation, assim, então a música... A Herege, ela veio, por exemplo, num solfejo mesmo, assim, veio tudo, assim, muito rápido. Várias músicas minhas são assim, pego o celular, às vezes veio a ideia, eu já cantaram tudo, assim, faço às vezes o riff na boca, sabe, assim... E depois sai letra. E aí eu vou pro computador, faço tudo, aí eu fico observando aquilo, e a melodia, ela já tem que me passar alguma coisa, então aí eu vou pensar no tema. E eu gosto de, às vezes, normalmente eu escrevo muita coisa, vou deixando, vou guardando, mas sempre pelo tema, pelo título, né? Pela coisa que vem, um encargo, né? Que vem igual pregação, né? Vem aquele encargo. O download. Site. Então é mais ou menos isso. Mas nunca vem junto, tipo, pra mim nunca vem junto. A não ser a música que eu gravei com o Léo, qual que é? Tudo Fica Bem, ela foi meio download, não foi um chororô meu com Deus, assim, que tomando banho veio tudo, assim. Aí veio rápido. Mas é muito raro. Isso normalmente nunca acontece. Então, eu sou aquele cara que faço isso. Aí eu vou pensando assim, mas aí eu gosto de chamar uns caras bons também, né?
uns ensaiadinhos de letra. Aí eu chamei o Estevam, fez Herege comigo, fez Ateu. Vou lançar uma música agora dia 26, né? Sai terça-feira, chamada Obsessão, que também foi com ele. Mas agora estou chamando outras pessoas também, né? Tem o meu terapeuta, olha que pira. Ele foi um aluno mentorado meu, artístico, né? Um baita artista. Só que ele é um baita escritor formado, é um cabeção, assim, o Hudson. E ele... Só que ele era fã, assim, desde antes da oficina, das minhas primeiras bandas lá de Brasília, do Vértice e tal. E aí, cara, ele escreveu a música Forma, que eu lancei. A primeira música é o tema do DVD do Rádio Rock, né? Chama-se Forma, o DVD Forma. Essa que já foi lançada, né? Foi lançada. Aí eu escrevi com ele e ainda tem o pitaco da minha esposa, da Karine, que ela dá altos pitacos bom também. Quando você dá aquela travada assim, ela... Aí eu, me ajuda aqui. Ela, não, mas eu não componho. Aí eu, não, me ajuda aí. Ela, bota não sei o que. Legal. Aí ela não se acha nada criativa, só que ela é muito criativa, cara. Ela é muito criativa. Então... Ao mesmo tempo, ela é o público final, né? Ela é super muito sincera. importante, né? Aí eu já boto, o que você gosta? Acho que tem nada a ver isso aí. Ela é muito direta, ela é bem... Eu gosto disso. Então, eu gosto de misturar também, assim, né? Tem uma música chamada Real, que vai ser lançada ainda. Essa eu chamei o Vitinho do 1120, né? Uma banda, como o povo crente gosta de chamar, secular, né? Que eu odeio colocar essas nomenclaturas. Música, que você fala de maconheiro. E o Vitinho, né? Ele compôs junto comigo também, ele meteu a mão, o Hudson, foi uma mistura de todo mundo, até o Estevam, tá? Ali tem todo mundo, até a Karine, todo mundo tá nessa música aí. Então, assim, eu tô curtindo muito essa coisa de dividir, lance da composição, tratar do tema e tratar isso com muito cuidado, assim, com encargo, né? Eu sempre tenho um tema ali do que eu quero tratar. Então, a Herege, né, por exemplo, ela é bem, ela tem um quê de sarcasmo, assim, né? Mas ela é uma cutucada, assim, para a forma que a gente enxerga Deus, que no final das contas é a gente que molda, né? Então, esse Deus do ódio aí que muita gente vive falando, demonstrando aí, é coisa da nossa cabeça, não tem a ver com Deus bíblico, principalmente demonstrado na figura do Cristo, né? Que veio demonstrar o caráter do Pai, então você vê, é só olhar para Cristo e você vai ver o mais próximo de Deus que a gente deveria ser, né? Então, basicamente é isso que eu acho. Essa música, enfim, posso dar uma palhinha aqui, né? Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Ou seja, a música já começa, né? E porque, assim... uma coisa muito importante na minha letra. É porque é muito fácil falar que todo mundo é fariseu. Exato. Mas quando a gente se pega sendo fariseu, aí dói, né, cara? Então, esse lance de apontar para mim mesmo, isso para mim é uma coisa que eu acho interessante. Aí eu sempre estou usando isso. A próxima música, que é Obsessão, acho que é a primeira música que é mais falando mesmo, mais para fora, assim, mas... E depois eu me arrependi, mas já tinha gravado, aí já era. Eu falei, eu devia estar no meio disso aí, falando de mim também, né? Então, porque eu sou um cara muito da autoanálise, né? Eu sou o cara que... Pelo menos dentro de tudo que eu estudo, é o que faz mais sentido e é onde eu me humanizo mais, entendo mais o próximo e julgo menos. Acho que a única maneira de julgar menos o outro é se julgar mesmo, assim, né? Acho que não de uma maneira agressiva consigo, né? Mas de uma maneira equilibrada para... É o que Jesus falou para olhar para tirar a trave dos seus olhos. Exato. Você sabe isso, que o princípio do stand-up... Tá na música... tá na música? Na música Forma. Tem uma parte que temos que procurar julgar não, como é que é? Ai, meu Deus, já esqueci. Eu não consigo pegar no meio, assim. Como é que é? Eu não sei. Você que fez a música, não... Temos que procurar olhar em nosso espelho. Temos que procurar olhar em nosso espelho, parar de tentar tirar a trave do olho alheio, julgar nós mesmos entre os que apontam os dedos que nunca param de apontar. Fica nessa. Uau. É uma parte C da música, um especial da música ali. E aí a galera, foi massa, que a galera ficou assim, né? Pô,
pirando ali no hard rock, foi bem legal. Você sabe que o princípio do stand-up, eu ouvi dizer que foi, eu não sei até onde é fidedigno, mas que foi isso, né? A piada de si próprio, né? Tem uma máxima judaica que diz que o homem que se leva muito a sério jamais será levado a sério por ninguém, mas aquele que aprende a tirar sarro de si mesmo pelos erros será levado a sério por todos. Eu aprendi isso, não foi por causa nem da filosofia, eu sei lá, eu sou esse cara, eu não consigo me levar tão a sério, eu nunca consegui, né? Então, quando as pessoas falam algo sobre mim, eu fico assim, aonde você viu isso, sabe assim? Eu sou esse cara, assim, às vezes não faz sentido, assim, né? Mas eu não sou também aquele cara que vou ficar, não fala comigo, não sei o quê. Não, beleza, cara. Tu acha de mim legal, né? Ou seja, coisas boas. Falsa modéstia, né? Então, eu não... Mas eu sempre tenho essa tendência, né? E aí muita gente que vem me conhecer, começa a falar, mano, você não sabe o que você significa, não sei o quê, por que... Eu falei, sei lá, mano, só sou mais um cara. Eu não sei. Enfim, essa é uma parada, assim, que eu nunca assimilei cada vez menos. Eu acho melhor esse caminho, sinceramente, né? Então... E é bíblico, né? Se vierem os elogios, que venham pelo próximo. Boa. A Bíblia diz que os elogios têm que vir não de você mesmo. Se vierem, que venham pelo próximo. Essa parte eu não peguei. Que legal. É isso. Enfim, então eu sou um cara que eu não me levo muito a sério. E essa que você lançou agora, que é a Forma? Essa que você lançou, a Forma, dá pra dar uma palhinha aí? Ela é difícil porque, assim, posso ver É muito alta? Ela é gritada? ela é em dó. E eu tô tocando em ré, então ela já é alto. As minhas músicas tudo já no coqueiro. Ela é um tom acima, aqui tá um tom em cima. E meia-noite, né? Fogo, mas vamos lá. E assim, ela na guia... Aliás, é uma das nossas características. Detalhe, né? Toda vez que você vem pra cá, a gente cansa um monte você, né? Já dá pra na minha cara, né? Toda vez que ele vem a gente faz ele cantar Bride, né? A última vez ele cantou Bride, né? Meu Deus. Não foi pra cantar, não. Cara, não me põe pra cantar, não, hein? Não me joga na roda. Não, eu tô zoado e tal. E eu vivo zoado. Pra quem não sabe, o Mauro veio, tocou no meu aniversário, depois hoje domingo, a gente tá fazendo de noite, ele ministrou louvor ainda. Pois é. Quem não sabe, o Mauro também é adorador, tá bom, gente? Eu não sabia, né? Ele falou que eu sempre tem um monte de gente que fala que é adorador, né, e tal, e pra mim adoração é um bagulho que já começa nesse lance pra mim, matinal, e eu fico lutando pra continuar nessa esfera ou seja, aqueles que adoram espírito em verdade, né? Ou seja, que não tem algo a ver com a música, pode ser a música, ela pode tem nada a ver com o estilo da roupa ou o cheiro. É uma coisa muito mais de equilíbrio de frequência divina e a seu equilíbrio espiritual e juntar isso, essa unidade, né, com o Pai. Eu acredito que é isso, né, o cerne. E a minha luta diária é para essa permanência, né? Quando você sai para a vida, vai trabalhar ou começa só a dinâmica. Às vezes eu me pego entrando nesse flow, meditando talvez durante 1 hora ali nesse flow de contemplação e de fazer essa verdadeira adoração, essa oração, né? Que é uma coisa que eu aprendi também, que oração, né? É como um pássaro que só abre a boca e espera o alimento, né? Eu ouvi uma vez em algum livro, e isso eu achei isso bem interessante, no sentido de que o que você tem para falar pro eterno, pro infinito, pro Deus, sabe? Tipo assim, só fica quieto e sente. Isso para mim tem dado muito certo, assim. Porque eu sempre fui aquele cara que o povo caía, desde moleque eu fui criado na igreja. O povo caía, eu não caía, eu falei, eu sou endemoniado, eu tenho algum problema. Eu sempre fui esse cara. Se o povo cai, eu sou... cara, qual é o meu problema? Pô, aí eu ia entrevistar todo mundo, como é que é cair? Como é que é esse bagulho aí? O que você sente? Aí ninguém explicava direito. Tem uns que já dão uma mistificada a mais. Né? Aí eu fui, então acho que eu tenho problema mesmo. Tal. Aí eu sempre fui um cara sincero, assim, com Deus, né? E a maneira que eu consegui sentir Deus foi através desse silêncio. Muito difícil, né? Para o ser humano. Desse silêncio da mente, desse cala a boca, mano. Você não tem... Fica quieto. Só sinta. Aí foi a primeira vez que eu senti a presença. Saca, assim? E sentir coisas aleatórias, tipo como acordar no meio da noite com uma energia no corpo, um lance esquisito, mas uma vontade de rir, um bagulho... Unção. O que tá acontecendo comigo, tio? Aí eu acho que é Deus, hein? Acho que é Deus. Então eu fico nessas piras, assim, cara. Mas eu vejo que é muito
Não é automático. Na verdade, a oração hoje se tornou um monólogo, né? A pessoa fala, mas não escuta. Então... Não escuta Deus. E Deus você escuta nas coisas mais simples da natureza, né? Romanos 1 vai dizer que os atributos invisíveis são claramente vistos, né? O que me ajudou na criação. muito em Floripa. Porque lá eu dei uma acalmada. São indesculpáveis aqueles que vêm, contemplam, observam e não dão a glória devida a ele. Né? Sim, e o silêncio, Romanos 1, né, ali, né? Romanos 1. E o silêncio, quando você se cala, o silêncio cala a alma, né? Em espírito e em verdade, não é em alma e em verdade. Louco isso, né, E as pessoas esquecem disso. Para mim, a minha conexão espiritual tá aí, assim. Eu não julgo, eu fico sempre, né, como você anda em vários lugares, eu cada vez assim, mano, o que faz sentido para você, né? Para mim, meu rolê é esse, né? O meu rolê espiritual, assim, cada vez mais, assim. O difícil é, no meio de tanta coisa que a gente precisa fazer, executar, né, se manter nessa esfera. Isso para mim é meu Então, é isso que eu ia te perguntar. Qual é a mão que você leva para não tratar com religiosidade, que já deu para entender que você está falando a respeito disso, de não ser religioso qual que é o seu parâmetro para não ser religioso, mas ao mesmo tempo não ser irreverente? Sim. Deu para entender? Jesus era um cara autêntico, não ser religioso absurdamente. É uma coisa, ser irreverente, não ter reverência ao que a palavra, o cerne da palavra vai dar pra gente, é outra totalmente diferente. Sim, não. Para mim, a centralidade, assim, de Cristo, o cerne da Bíblia crístico, o que me encantou quando eu abri mais a mente, comecei a estudar outras coisas, e isso me fez, na realidade, entender que é Cristo mesmo, quando você vê outras pessoas pensantes que às vezes nem é do rolê, falando que não, Cristo é a ponte mesmo, sabe, assim, caramba, esses caras enxergaram algo e então os religiosos só tem preconceito com eles, mas nem sabe o que eles estão dizendo às vezes, sabe, isso acontece muito, assim, e aí essa centralidade crística é um bagulho louco, porque a Bíblia inteira está apontando para Cristo, né? E então esse resumo, como Gandhi falou, né? Ou seja, se todos os livros sacros fossem perdidos, mas se pelo menos restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Quando eu vi o Gandhi falou isso, aí outro cidadão, não, eu acredito no Cristo, não acredita no seu fã-clube, né? O que a galera fala hoje, mas nos seus seguidores, porque eles não entenderam a mensagem. Eu não acredito eu amo o Cristo de vocês, eu amo o Cristo de vocês e só abomino o cristianismo de vocês. Então Mahashima, essas coisas são muito loucas, cara, porque isso demonstra assim que a religiosidade, no final das contas, ela cega, e às vezes eu vejo isso como algo maligno mesmo, assim, esse dogmatismo absurdo, ele tira, quando você fala, pecado é isso aqui, né? É uma coisa assim, cara, aí você vai estudar a etimologia da palavra lá, do hamartia, que é errar o alvo. Pô, isso não tem nada a ver com o que foi ensinado pra gente na maioria dos casos, né? Até hoje. Então, essas coisas foram me intrigando e eu fui revisitando as coisas que eu fui ensinado desde moleque e detonando todas essas crenças. E aí sim foi fazendo sentido para mim. E o meu relacionamento ficou muito mais real, né? De saber isso. Outra coisa que me intriga, fé, né? A palavra feeds lá, que você vai, estuda no original e tal. E que se você for a fundo mesmo, é quase que um ajuste também de frequência. E como eu trabalho com frequência, isso fez muito sentido para mim. Aliás, Deus trabalha com frequência. Ou seja, se a gente foi separado disso, ou seja, erramos o alvo, né? Então, ou seja, fazendo alvo aqui, erramos o alvo e aí a gente se alinha, ou seja, se a gente ajusta a frequência do eterno, e aí começa você ler a Bíblia de forma diferente, quando, por exemplo, os discípulos... que transformaram o errar o alvo em final de linha, né? Ou em fazer uma coisa determinada, sabe, assim, tipo assim, cara, se você entende o sentido, a coisa é o de menos, assim, né? Não é que você vai fazer, mas você não faz porque estão te mandando e você é cego, não. Só porque o pastor falou não pode, né? Não pode, não pode. Não, velho. Você precisa entender, você precisa sentir. Então, eu acho que o cerne é essa autenticidade, que Cristo era absurdamente autêntico. E eu acho que, como todo ser humano é único, né? É único. Todo ser humano, ele é um universo, né? O ser humano é uma coisa incrível, né? Eu tenho uma vez minha esposa mostrou uma matériazinha científica
E ela achou interessante, ela gosta, sabe que eu gosto, ela mostrou, uns cientistas pegaram um punhado de areia e ampliaram isso, os grãos de areia, aí ficou enorme, cara, e lindo, a coisa mais linda. Cada grão de areia parecia uma pedra linda, assim, toda pintada, esculpida, assim, a mão. Aí tinha outras mais estranhas. Aí o cerne do negócio. Nenhum grão de areia, a ciência falando isso, nenhum grão de areia é igual a outro. Então, ou seja, tudo no universo de criação de Deus é único. Nós somos únicos. Então, eu acredito que esse acesso ao divino, ele é único. Empírico. Ele é autêntico. Então, a religiosidade, o dogma, ele padroniza, ele coloca num quadrado o infinito, que é Deus, né? Porque tentando tornar isso finito quase, né? Assim. Acaba colocando numa cartilha aquilo que não tem cartilha. Não né? tem. Você está enquadrando o eterno. Botando ele no quadrado. Não dá. Então, é uma coisa assim, cara, e é natural, as suas atitudes, elas vão ser de dentro para fora, entendeu? E a religião, ela ensina você a ser de fora para dentro. Então, aí você vai ver, o cerne da palavra de Cristo é sempre esse, quando ele detona os fariseus, né? Ou seja, sepulcros caiados, aquela coisa toda. Ele fala do copo, tem que limpar por dentro. Então, ele está sempre falando de dentro para fora, o reino está dentro. Então, mas ele está dentro, mas ele é um grão de mostarda. Então, é uma coisa que você precisa de exercício diário. É assim que eu encaro, o exercício, a meditação, sabe? Quando eu fico loucão, assim, que eu mando... Aí esse lance de adoração. Cara, se essa conexão é o tempo inteiro, você está adorando o Espírito em verdade full time. Isso não tem a ver tanto com a música. Então, eu não sou esse cara que pega o violão e vou adorar. Não estou criticando, tá, gente? Não sou esse cara, só isso. Minha pira está em meditar. Quem é esse cara que pega o violão? Oi? Tô brincando. Não, tem vários, porque tem vários amigos meus que ele adora, né? Veio um cara na sua mente. Não, tô brincando, enchendo o saco. Cara, mas enfim, mas e o problema do outro lado? Eu saquei o que você quis falar a respeito da religiosidade, mas e o problema do outro lado de quem já... Vamos falar da gente, né? Eu sou um músico ruim, mas eu posso me incluir nos músicos também. O músico, por ser muito introspectivo, por ter a percepção aflorada também, sim, né? E por ter um pensamento filosófico talvez mais aguçado que muita gente... O cara que é o canal de arte. Justamente por causa a gente concorda muito com isso, do lance de Deus é frequencial. A gente entende Deus é isso que eu acredito, isso, cara. Né? Isso para mim foi maravilhoso entender isso. Mas e a galera que se perde? E a galera, por exemplo, do nosso meio que se perde quando começa a relativizar tudo? A relativizar. Sim. Deus, extremo. Não é o Deus do ódio, é o Deus do amor, mas é o Deus do amor que também é o Deus da justiça. Que também manda pro inferno. Exatamente. Entendi. Não quer mandar, mas manda porque justiça é tem justo a ver com a justiça, não... ela tem a ver com outra palavra muito interessante, né? Ela tem a ver com ajustamento, né? Assim, não acho que não. Uma vez que eu fui estudar sobre isso, assim. E o que é esse ajustamento, né? Eu acredito que é esse alinhamento também com o que é correto, até eticamente falando. Então, eu acredito que uma pessoa iluminada por Deus, ela vai ser ética, fiel o tempo todo. Só que a religiosidade, ela vai padrões. Ela vai ser fiel em tudo, cara. Ela vai ser, porque a base dela é a base do amor, né? Você olha pelo Cristo, que perdoa ali a prostituta, vai não peques mais. Então, o evangelho ele expande, né? Ele é uma coisa para ser expandida e trazer para a unidade. Eu estou falando exatamente disso. Ele perdoa, mas não concorda. Jesus perdoa a prostituta, perdoa a mulher adulta, mas ele não concorda, né? Obviamente, Mas eu acho que o lance é colocar o final se você adultera, alvo, você está fazendo algo mal para outra pessoa. Então, isso já não tem. Ou seja, tudo que é negativo, e tudo que é positivo. É uma coisa até simples, né? Quando você é muito simples. Você vai pegar uma flecha para atirar no alvo, você vai tentar atirar. E quando você errar, você vai fazer o quê? Você vai tentar atirar de novo até acertar. Só que a religião, ela não ensina isso. Ela ensina o que parece que ela passa é que se você errar, acabou. Não tem mais outra chance. Condena. Mas enquanto você está vivo, você tem chance. Pois é. É isso. Né?
E aí Por vem isso que o Jesus e arrependimento dizendo, é um bagulho arrependimento. maravilhoso, o perdão, É. né? Que vem também do se deixar perder, que isso é lindo, quando você desapega da sua razão. Baiano agora, isso é lindo. Isso é lindo. Ah, lindo. Lembrei Se até você, do Clóvis. se você pega, se você desapega, cara, mano. E aí é uma parada que eu tenho já assim mudado bastante na minha vida, assim, esse lance de desapegar, é um exercício também. Desapegar é bom. Eu tenho visto que desapegar é bom, né? Então, e se manter equilibrado é se manter unido com todos, mesmo com diferenças. Então, eu não sou um cara assim, eu ando bastante no mundo, como diz os crentes, no sentido de que as pessoas de lá gostam de se relacionar comigo, assim. Aí eu fico louco, assim, eu fico, caramba, né? Tipo, eu recebo mensagens, assim, de pessoas que, mano, estão despontando no meio, né, secular, vamos dizer assim, só para entender, né? A nível de entendimento. E que entendem que, cara, que teu som, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu tô falando de Cristo sempre nas minhas músicas, né? E a pessoa, ela, mano, teu som tem um bagulho. Aí isso eu acho que aí eu vi que eu me encontrei mais dentro dessa missão agora. Acho que ficou mais, sei lá, mais ajustado. Né? Sabe o que você está falando do negócio? Eu estava lembrando de uma experiência que eu tive. Eu estava numa cidade com um querido, conversando com ele. E ele católico, tudo, e falou para mim, olha, eu sempre me respeitou muito. Ele falou, eu queria te apresentar para um cara, né? Que ele tem uma escola de futebol. Só que quando eu cheguei na escola de futebol, era um boteco. Era uma escola de futebol e tinha um boteco de sertanejo. Inclusive, quem estava tocando sertanejo na TV, um sertanejo cheio de mulherada, tudo, era um ex-evangélico que era amigo meu, né? Que eu gosto muito, por sinal. E aí, que agora está fazendo bastante sucesso no secular. E aí eles começaram, me serviram muito bem. Bispo, você está aqui, pastor, você está aqui. Serviram, colocaram lá tilápia, o filé de tilápia, tudo. Só que começou a chegar a mulherada, e a mulherada chegando para balada, daquele jeito, né? E eu estava com a minha esposa, e eu pedi para minha esposa vir logo. Na verdade, ela estava comigo. Continuei normal e conversando normal. Né? E eu lembro que alguém me perguntou da igreja, bispo, onde o senhor está? Você falou, eu estou aqui em tal lugar. E quando eles chegaram, que eles viram que era um boteco que estava mal balada, eles falaram, o bispo não está aí dentro. Não é possível que o bispo está aí dentro. E eu sou muito tranquilo com essas coisas, né? Sim. E quando eles chegaram, eu estava na mesa com todo mundo, estava todo mundo dançando lá, tudo, e eu estava na mesa lá conversando normal. E no meio de um boteco começou a surgir um papo, porque quem é adorador, adora em qualquer lugar e de qualquer forma. A adoração sai dele, né? Ela exala dele. Exala da vida. Exala da vida. Sim. E aí, eu estava lá e eu lembro que a mulher, esse cara chamou a esposa dele. A esposa dele chegou, quando ele viu que... Aí chegou o pessoal da igreja. O pessoal da nossa igreja. O pessoal da nossa igreja é muito descolado, tudo, né? Muito bonito. Só que quando eles chegaram, as meninas do local estavam preparadas para balada, então bem à mostra, né? Sim. E o nosso pessoal chegou muito bem vestido, mas muito bonito também, mas só que muito bem coberto, né? E aí parece que parou, assim, ficou um silêncio no bar, né? E eles olharam assim, deu um choque, assim, né? E quando a gente olhou, eram as pessoas mais bonitas do lugar, né? E aí todas as mulheres que estavam ali no bar olharam para elas e ficaram assim assustadas, ficou um silêncio no boteco. Mesmo ficou. Aí sentou. Eu falei, gente, vem aqui, eu quis quebrar aquele negócio. Vem aqui, vamos sentar aqui, olha, isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal. E o cara que estava comigo ligou para a esposa dele e falou, vem aqui. A esposa dele chegou e falou assim, que coisa estranha, meu marido não chama eu para vir em nada faz anos. E de repente ele sentiu vontade de chamar. Por quê? Agora eu chego aqui e vocês estão todos com as esposas. Eu falei, porque a bênção chama a bênção, né? Enquanto a música do mundo diz que como que é problema puxando problema, nós vivemos a bênção puxando bênção. Sim. E aí, sem abrir a boca e sem falar nada, só vivendo, sem julgar, sem constranger, a gente já fez a diferença, só sendo. Né? Quem é isso. Né? E aí eu lembro que nós estávamos na roda, eles serviram a gente, estava muito bem, aí começamos a dar risada, tudo conversa saudável, mesmo num lugar com as conversas todas, que talvez um crente passaria e falaria, isso não é lugar para um bispo, tá, para um pastor, tá, né? Como falavam de Jesus também, isso não é lugar para ele estar, né? Essas pessoas são pessoas para ele andar, mas ele não fazia o que as pessoas faziam, né? Mas ele ia em todos os lugares que elas iam. Estava em todos os lugares. E aí,
Eu lembro que o cara que eu tinha acabado de conhecer, que era o dono do estabelecimento, ele me cumprimentou e ele tinha que sair. Eram umas 11 horas da noite, às 11h30 da noite. E aí ele fez uma brincadeira de adultério. Acho que estava tão à vontade que ele fez uma brincadeira comigo de adultério, que ele tinha que sair, a mulher dele estava ali trabalhando, e ele fez uma brincadeira de adultério. Aí quando ele fez uma brincadeira de adultério, eu puxei ele e falei assim, mas aí você me quebra, né, cara? Eu sou um pastor a favor do casamento. Nós amamos o casamento, a gente ensina sobre casamento. E eu lembro que ele fez assim, ó, ele fechou assim, caiu na real, lembrou do que era e falou, né? Eu falei, Aí ele, é verdade. E ele saiu pensativo. E aí eu falei, pessoal, vamos embora. Deu a hora. Parece que foi tudo o Espírito Santo preparando para aquilo, né? Só que eu falei de uma forma muito sem constranger, uma forma muito querida, do jeito que eles estavam. Aí elogiei, obrigado pelo tratamento, obrigado pelo... E eu creio que o Evangelho, eu costumo pregar o seguinte, viva naturalmente em Cristo e você será sobrenatural. Uhum. É isso. Ele te deu um corpo, cara. Viva naturalmente em Cristo e você será sobrenatural. É muito mais do que fazer, é sobre ser, né? Você faz, você é. Pois né? Em qualquer lugar, né? Que é um lance louco, né, mano? Também sobre Deus, né? Deus não existe, aquele papo que fala. Deus não existe, Deus é. Deus é, então, esse lance de você ter essa Mas ele também passou a existir, né? Porque ele é o princípio da criação. Tá em tudo. É o primeiro. Aí a gente vai entrar longe. Isso é uma aspira louca. Ele é infinito. Ele é infinito e é eterno, né? Qual a diferença do eterno e do infinito? Pois é. Que louco isso, cara. Mas enfim, eu acredito muito nesse lance do ser, mano. Acho que as pessoas... Ser tem a ver com isso. É de dentro para fora. Essa iluminação, né, que muita gente procura, né? Ela tá dentro. Ela tá dentro, né? E tá faltando, Mauro, músicas para fora, né? Músicas verdadeiramente missionárias, né? Assim, que fazem a pessoa de fora, que não frequentam um ambiente, entre aspas, evangélico, porque muitos ambientes que têm nome de evangélicos não são, para ouvir, né? Então, tá faltando, não tem mais, né? Isso tá agora, nesse momento que eu tô da carreira, tá bem impressionante para mim. A quantidade. No meu DVD mesmo, mano, tinha ateu, tinha católico, tinha tudo, assim, cara, se você pensar. E eu tenho ouvido de pessoas que ouvem sei lá, acho que foi antes de ontem, eu estava dando entrevista para uma rádio de São Paulo, e a primeira coisa que a apresentadora falou foi isso. Pô, pela minha pesquisa aqui, eu vi uma senhora de 60 anos ouve seu som. Eu falei, mas rock? Ouve, por causa da mensagem e tal. Eu falei, que pira, cara. Então, assim, sei lá, né, para onde eu tô indo, mas eu só tô indo. E é uma coisa muito, como eu falei, é como se eu sentisse um encargo, né, de uma missão aí de comunicar algo mais expansivo, que é para dentro, mas é para tudo. É uma graça, né, velho? Não é gospelmente falando, mas é uma graça, né? Eu gosto quando o bispo fala a respeito da Baby, né? A Baby tem o dom, né, de entrar de uma maneira e se fazer querida e se fazer entendida em qualquer meio que ela vai, né? O bispo sempre fala, né? Sempre até falou com ela no último podcast que ela estava com a gente, de quando ela foi no Rock in Rio. A Baby foi no Rock in Rio, fez uma oração, pegou na mão do Pepeu com os novos baianos. Todo mundo, com os novos baianos, fez uma oração e eu estava assistindo na hora e orando com ela. Depois ela veio na minha casa, eu falei, Baby, você fez uma oração, você acabou com o show do Slipknot. Ela falou, por quê? Eu falei, você chorou em língua e consagrou o palco inteiro. Ela chegou no Rock in Rio consagrando o palco, porque a Baby é aquilo, cara. A Baby é extraordinária. A Baby é uma das mulheres mais espirituais que eu conheço. Ela fica na minha casa, nós chapamos o tempo todo. Ela é muito de Deus. Dá um chapéu na gente, vai dormir 7 horas da manhã. Ela tem um gás que ela arrebenta a gente, ela dá vitamina pra gente acompanhar ela. Tem 70 anos e quebra a gente. Toma esse aqui, ó. Toma esse aqui. Ela briga com a gente, fala pra gente cuidar da pele, fala pra gente cuidar e fazer ozonoterapia e não sei o quê. E ela tem aquele gás. É legal. E ela é doidona daquele jeito dela, e rock and roll, e ela entra no secular, e ela vai na Globo, e ela fala o que tem que falar, e ela vai em qualquer lugar, ela fala o que ela tem que falar, porque ela é de Deus e pronto e ponto. E ela é daquele jeito. E vai, muita gente vai, critica. as pessoas chamam,
É muito Tá várias lá. vezes, porque não. Nesse dia ela orou, consagrou e depois tocou o Garoto do Rio de boa. Consagrou, cantou o Garoto do Rio, que agora ela não canta mais dragão tatuado no braço, é Jesus Forever tatuado no braço. Ela é muito assim, louca. cara, mudou as Stand by letras. me, ela fala, oh Lord, stand by me. Ela... Stand By Me virou louvor na boca dela, né? E ela, com aquele jeitão dela, o Slipknot entrou, foi fazer a cerimônia que eles fazem do bode e tudo mais, deu tudo errado, acabou o som do Rock in Rio, deu tudo errado naquele ano. É mesmo? E eu tava assistindo, ninguém entendeu nada, mas eu tava assistindo e falando, meu Deus, a Baby acabou com o som, acabou com o show dos caras, meu, a consagração dos caras, ela consagrou antes. Eles fazem uma consagração quando eles entram, Slipknot, sempre fizeram. Naturalmente foi sobrenatural, né? Naturalmente ela é sobrenatural. A Baby é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço, sempre chasaquismo. Porque naturalmente ela é sobrenatural. Legal. E ela Essa chega coisa em qualquer orgânica é um, maravilhosa. todo mundo tem liberdade para chegar nela. Né? Um dia eu tava em São Paulo, na Bela Paulista, comendo, na padoca, madrugada, né? Os madrugueiros vão tudo pra Bela Paulista. Bela Paulista é. Ela ligou pra mim e muito falou, lá. Bispo, onde você tá? Eu falei, eu tô na Bela Paulista. Peraí que eu vou aí. Ela chegou com a filha dela, a Sara, e aí a gente ficou conversando aquela madrugada e todo mundo vinha e assim, teve uma vez que a unção que está na pessoa, quando a pessoa realmente é uma adoradora, ela se libera. Aliás, entrando na parte da música, tem gente que nasceu com essa unção. Por que as pessoas vão no show da Mariah Carey e levantam as mãos como se estivesse adorando? Coldplay. Só que entrega. O que elas estão fazendo? Celine Dion, don't say goodbye, levanta a mão. Porque a música chama a adoração. O ser humano nasceu para adorar. Ela passa esse sentimento, ela, enfim, provoca algo que... Sim, o Elvis era um adorador maravilhoso. Você sente unção nas músicas de adoração do Elvis. Tem até uma história de que o produtor mandou ele parar de cantar adoração e falou, eu não posso parar. Que foi a única coisa que sobrou de mim em Deus, e se eu parar eu morro. Né? E no fim, a gente sabe que ele teve um fim trágico. Outro dia eu falava assim, você fala mal do Elvis Presley? Não, pelo contrário. Eu falo que ele é um cara que perdeu o sentido do que ele era. E morreu daquele jeito. Você assistiu o filme dele lá? Sim, também. Tem muito eufemismo no filme, mas ele aprendeu tudo que aprendeu dentro da igreja. Né? Como muitos adoradores aprenderam o que aprenderam. A unção que eles receberam de Deus, unção é capacitação do céu. Eles usaram para outra coisa, para outro fim. E esse foi o problema. O Elvis fazia sucesso, o jeito dele se mexer, né? Até o James Brown, né? Todo mundo, aquele jeito dele se mexer, eles aprenderam na igreja. Lá no pentecostalismo, na unção com o Espírito Santo, eles aprenderam aquilo e eles levaram para fora. Mas o que causou? Causou sensualidade. Por quê? Aí eles faziam sucesso, as meninas caíam, olhavam o Elvis balançando, você sabe o quê? E elas caíam, e o James Brown, e toda aquela sensualidade em tudo. Por quê? Porque eles foram chamados para fazer algo para Deus e foram ungidos, capacitados para isso. Mas de repente o sucesso os desviou para outra área e eles começaram a fazer outra área. Então eu acredito nisso. Viralizou um vídeo meu na internet, teve muita gente criticando, muita gente crendo muito. A gente vê claramente quando Moisés sobe no monte, ele volta, ele diz que ele ouve alarido, ele ouve uma música. Só que ele não ouve uma música de louvor e adoração, ele ouve uma bagunça. E quando ele chega, o povo está se prostituindo pelado, eles arrancaram as roupas. Sim. Eles fizeram um Deus para eles, arrancaram as roupas e começaram a adorar da forma que eles queriam. O bezerro. O bezerro. Né? Querendo adorar a Deus. O povo fala, eles fizeram estavam adorando o bezerro. Não. Eles disseram, vamos adorar ao nosso Deus. Eles queriam adorar ao Deus de Israel, mas com a cara de bezerro. Então, quando eles mudaram o sentido da coisa, o que aconteceu? Terminou em promiscuidade. Né? A unção se transformou em corruptibilidade. A unção se transformou em sem vergonhice, em promiscuidade, erotismo e tudo que aconteceu. Sim. Então, você vê que tem músicas que despertam erotismo, tem músicas que despertam essência. Claro. E isso depende do que a pessoa está passando, do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa está meditando, do que a pessoa está sentindo. Eu acredito que tem músicas seculares que Deus usou a pessoa, eu acredito que tem músicas gospel que Deus não usou. Exato. Tem muita que fala sobre ódio. Ali, aliás, o termo secular já é errado, né? Porque secular, na verdade, no Brasil teria que ser a música sacra, né? Que foi a primeira a ser tocada no Brasil, né? A música do século, foi a sacra, né? Foi a sacra. Então a secular deveria ser a música que se canta para Deus. Aí existe a diferença de música vertical, música horizontal, existe a diferença de música sacra. Eu não acredito que uma música tem que falar de Jesus para falar de Jesus. Eu não acredito que uma pessoa precise abrir a boca para falar de Jesus, né? Ela só precisa viver Jesus. Então, assim,
eles usaram, né? A gente vê aí as coqueluches do momento hoje, todas as pessoas que cresceram, Whitney Houston, Tina Turner, toda essa galera que cantou na igreja, que aprendeu, né? Katy Perry, que esses dias falou que vendeu alma pro diabo, ela falou, né? A gente tá falando, ela falou na TV. Ela falou? Falou, ela é filha de um pastor. E ela falou isso. Falou que para fazer sucesso ela vendeu, que não tinha mais jeito. E... Caraca. E assim, as pessoas... É assustador, porque o dom foi feito, foi dado para aquela pessoa. Para ela fazer. E você sente unção. O que me intriga é ver o quanto essas pessoas talentosas sofrem. E acho que é por isso. Só essas pessoas talentosas que você está falando que destina algo, era para ser algo e vai... Erra o alvo, vamos dizer assim, né? E aí, muitas vezes até porque não encontraram... Cara, quase tudo quanto é documentário que eu vejo, assim, de artistas, grandes artistas, assim, morreram tragicamente. Termina ruim, cara, assim, e é sempre porque o mercado, o dinheiro, a fama tomou de conta, então... a frustração com a religiosidade, que aí é o que eu estava perguntando agora. E aí vai se perdendo o cara perde a mão. E perde a arte. Porque eu acredito muito, pelo menos para mim funciona assim. Do extremo da coisa, aí também já para de servir a Deus e fica pior do que quem ele criticou. A arte ela vem... É o que você fala na sua música. Ele critica, vira tão criticista que ele se torna depois, se desvia, se torna pior do que o cara que ele criticou. Exato. Ele se torna o fariseu. Por isso que eu prefiro me acusar. Então, eu acredito muito que a arte ela advém do divino, ou seja, é algo espiritual, é algo que vem da ideia, ou seja, a ideia é algo invisível, né? E que a gente... Essa questão de canal, né? Ela é muito louca. Acho que a nossa luta é para que esse canal ele não esteja obstruído, né? Então, para que a gente não atrapalhe. Então, quanto mais conectado com o divino a gente está, eu acredito que mais inspiração essa arte flui. Para mim, quando eu pego um violão, toda hora sai música, eu vou ficando agoniado já, assim, de tanta coisa que vai saindo. E eu sinto essa parada. Quando vem, assim, eu sinto um negócio, assim, cara. Então, eu vejo cantores que não são, né, intitulados cristãos, mas que respeitam essa espiritualidade. Ou são cristãos, mas não cantam música sacra ou música cristã. Rotuladamente. Rotuladamente, mas são pessoas que elas buscam do divino a inspiração. E enxergam isso de maneira muito clara, assim. Eu já vi algumas entrevistas assim que eu fiquei de cara. Porque a música flutua no meio ali da psique e do espírito. Sim, né, cara? Sim. Que quando o Bicho estava falando agora da Jess J, as pessoas parecem que estão em transe às vezes as pessoas entram no show do Iron Maiden, no show do Metallica, as pessoas davam frequências para isso. O AC/DC gravava numa frequência. A música ela é feita, né? Satanás não cria nada, né? Outro dia veio um cara e falou pra mim, o Steve Vai fez pacto com o diabo. Até o Jô fez uma brincadeira com o Satriani uma vez, eu lembro do Jô. Eu ficava assistindo de madrugada o Jô Soares, ele fez uma brincadeira com o Satriani. Falou assim, você também fez um pacto com o diabo para tocar bem? Aí o Satriani falou, não, só estudei pra caramba. Ele falou, né? Mas ele tava brincando por causa da lenda do Steve Vai. Ele realmente usa alguns símbolos ali de vocação e tudo mais. E do filme da Encruzilhada. Né? Do filme da Encruzilhada veio também essa lenda toda, né? Que o Daniel San ganhou dele, né? E aí mas quem deu o dom, independente do que ele segue ou não, e de para quem ele usa, quem deu o dom para ele foi Deus. Sim. Quem dá o dom é Deus, o doador do dom é Deus, não o diabo. Eu acho que essas pessoas entram numa religião tão paranoica que elas acabam dando um poder pro diabo que ele não tem. O diabo é um cachorro na coleira, irmão. Elas colocam o diabo nos 45 do segundo tempo. É ensinado. Eu passei muito tempo da minha vida tendo medo do diabo. Eu falei, mano, aí depois você começa a estudar, mano, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, por quê? Porque a religião ela é a maneira de deixar o povo... Tem que ter algum cabresto aqui para controlar a galera. E aí o lance do diabo, o diabo vai... O gafanhoto, aquelas histórias. É a ameaça, né? É o medo. Isso aí é trash, assim. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas parece que a religião está colocando medo no povo. E o medo, cara, é uma ilusão, né? Ele não sustenta, né? É a diferença de temor e medo, né? Sim, são coisas diferentes. O medo faz você não chegar perto do seu pai. O temor faz você não querer sair do colo dele. Né? Meu filho não tem medo de mim, ele tem temor. Ele sabe que se eu falar sério, ele fala, eita, pau torou. Né? Mas ele não deixa de me abraçar e de pular no meu colo por causa disso. Sim. Né? Sim.
Então, assim, essa é a diferença. A religião está trazendo medo ao invés de trazer temor. Quando o religário, o verdadeiro religário é Cristo, né? Foi Jesus, foi uma pessoa, não foi uma organização. Sim. Aliás, eles eram chamados de o caminho, né? Não era nem católica, nem evangélica. Aliás, até a palavra cristão veio de um apelido, né? E que vinha de outro Deus, inclusive. Né? Eles apelidaram, foram chamados de cristãos, mas na verdade eles eram seguidores do caminho. Jesus... Desculpa te interromper, mas eu acho que o que Jesus... Tem uma coisa que me pega, assim. Jesus é aquele que nos ensina a chamar Deus de Pai, né? Ele faz a oração da inclusão, né? O Pai é nosso. E esse lance de quando você mudar essa figura do homem barbudo, sentado no trono, condenando, que é assim que mais ou menos... Mas tinha um profeta que cantava no Brasil e falava, eu vou pegar nas barbas de Deus. Não Olha só, tá vendo? A visão é de Papai Noel. Quem que é esse? A visão de Papai Noel sentado no trono. Não era biquíni cavadão? O que era? Deus é o Papai Noel sentado no trono lá, julgando e tal, não sei o quê. E não é esse rolê, cara, né? Ele já nos ensina a chamar de pai, então isso é maravilhoso. E inclui, né? Enquanto o povo achava que só Israel era filho, ele falou, Pai é nosso. Pai nosso. Eu vim para incluir vocês, né? Vocês poderem chamar ele de pai. Isso é o que eu acho encantador, assim, cara. Então, eu só gosto de falar de maneiras diferentes de Cristo, assim. Que eu acho que, como você falou, né? Nem sempre você precisa colocar a palavra Cristo, Jesus, a nomenclatura. Né? Porque, afinal, né? Isso só faz sentido para a gente, né? Para o ser humano, ele precisa sempre ter essas distinções e tal, né? Mas a gente está falando de algo inominável. Né? Então, as pessoas, elas acham que tem... Você falou Jesus, é Jesus. Né? Aí não entende, assim, que pelo menos as minhas letras tem isso. Né? Cara, esse cara, às vezes, né? Esse cara não fala de Deus. Eu tô falando de Deus a música inteira, cara. Vai ler, né, tio? Então a galera não peca literalmente por falta de conhecimento. Conhecimento. Né? E uma coisa intrigante é que conhecer a Deus é a vida eterna. Ou seja, quando Jesus fala, o que é a vida eterna? E a vida eterna é esta: conhecer a ti e ao teu filho que enviaste. É isso. Então, ou seja, por isso que é um gozo eterno. Gozo eterno. Porque você está sempre crescendo, expandindo, conhecendo, se mesclando, amalgamando, né? Essa palavra é muito boa para isso. Essa unidade, voltando a essa unidade, saindo do pecado, desse desvio para se unir com o Pai e para que você, quando você se une com o Pai, é onde você encontra a paz, você encontra, porque é a própria paz, é o amor, aí você se apazigua. E é tão maravilhoso, né, mano? Interiormente, né, principalmente. É tão maravilhoso servir a Deus sem a religião. Eu lembro que eu estava na época, olha, aí você já denuncia que você é velho, né? Eu estava numa locadora pegando um DVD. Eu já trabalhei. DVD na Blockbuster. Blockbuster, quem passou pelas sextas-feiras que você tinha que pegar a promoção dos 3 DVDs, era né? Bom, eu passei até pela fita, que se você não rebobinava, você levava multa. Cara, aprendi música na locadora do Enxuto. Com fitinha cassete também, eu aprendi a música. Gravamos, olha aqui o gravador aqui. Esse aqui é de antes da gente ainda. Aí, eu aprendi música assim, ó, gravando e voltar na fita cassete, tirava de ouvido tudo. Eu lembro que eu fui numa locadora evangélica e a dona da locadora chegou em mim e falou assim, ô pastor, posso falar com você? Eu falei, pode. Eu achei até estranho, porque ela me chamou assim, eu nem sabia que ela me conhecia. Eu falei, pode. Ela falou, o que vocês fazem lá na sua igreja? Eu falei, o que a gente faz? Como assim? Não, o que vocês fazem? Lavagem cerebral? Eu falei, claro, a gente lava tudo, lava cérebro, lava corpo, lava alma, lava espírito, lava tudo, né? Jesus veio para nos lavar mesmo, né? Com o sangue dele. Aí ela falou, não, eu não estou falando disso, né? Ela falou, eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou, porque eu tenho 2 meninas que eram filhas de um diácono da minha igreja e elas viviam do lado de fora ficando com os meninos da igreja e aprontando. Aí elas foram para a igreja de vocês e a minha igreja proíbe a televisão. E elas queriam sempre, elas iam para os vizinhos assistir televisão, iam na casa dos outros assistir televisão, os pais deles viam brigando. E agora ela foi para a igreja de vocês, vocês também proíbem a televisão? Eu falei, o quê? Eu falei, eu acho que não, lá na minha casa tem 3. Eu falei, aí ela pegou e falou assim, então o que acontece? Eu falei, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Ela falou assim,
o pai delas está assustado, porque ele é um diácono, ele lutou a vida inteira para serem de Deus, elas nunca quiseram. Elas foram para a sua igreja, ele abre a porta do quarto, elas estão deitadas no chão lendo a Bíblia. O que está acontecendo? Eu lembrei que eu olhei para ela e falei assim, eu lembro que o Senhor me deu muita sabedoria, eu olhei para ela e falei assim, você tem cachorro? Ela falou, tenho. Você já tentou tirar um osso bem gostoso da boca dele? Aí ela falou assim, já. E o que acontece? Ele rosa, ele morde. E se você mostrar um filé mignon? Ele larga o osso e vai pro filé mignon. Eu falei, a gente achou filé mignon. Boa. A gente achou filé mignon e a gente está degustando. Talvez essas meninas agora começaram a provar do filé mignon e largaram o osso. Essa degustação da palavra degustação. é o que vai fazer a diferença. Deus é artigo de degustação, ele quer ser, não se prova a Deus, se prova de Deus, né? Ele quer ser provado, né? Exatamente. Ele quer ser provado. Relacional total. Um Deus do eterno, um Deus que é eterno, que não tem começo nem fim, faz o filho se tornar o princípio primogênito da criação, ou ser criado. Sim. Já se torna, não é mais eterno, é infinito, porque o infinito tem começo, mas não tem fim. E o eterno não tem começo nem fim. Mas ele fala que ele é o pai da eternidade, porque o Deus que se fez tudo para com todos. Paulo define muito bem, me fiz de tudo para com todos, a fim de muitos ganhar alguns. Sim. Né? E aí, ao mesmo tempo que ele é eterno, ele é infinito, cara. Ao mesmo tempo que ele é o pai, ele é o filho, ao mesmo tempo ele é o espírito, e ele é um só, ao mesmo tempo. Ele é um só. E ao mesmo tempo ele é o Ensof, ele é o todo, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um corpo e uma imagem, né? A imagem do Deus invisível, Jesus, apresentado a Deus, que sobe porque era judeu e fala, eu tenho que subir e mandar o outro de mim, o Espírito Santo, para que ele pudesse chegar aqui em Curitiba e estar na nossa conversa. Então, assim, a viagem é tão grande, tão profunda, que as pessoas precisam tanto entender isso, que eu lembro uma vez que eu estava no meio eu estava em Natal, eu estava conversando em Natal, eu até comecei a falar com você ontem, esqueci de terminar. E chegou uma menina vendendo coisas esotéricas na praia. E ela começou a conversar com a gente, eu estava de férias, estava de folga com a minha esposa. E a gente tira folga, férias, descansa, mas não tira folga de Deus, né? E ela começou a falar sobre os patuazinhos lá que ela vendia, os negócios que dava sorte e tudo mais, e ela era esotérica. Eu falei, eu comecei a conversar com ela, sobre New Age, sobre Helena Blavatsky e tudo mais, e ela... Né? Ela entrou na minha, sentou na nossa frente e começou a falar. E ela contou pra gente que ela tinha vindo da Suíça. E ela falou que ela veio da Suíça porque ela começou a ver todo mundo naquela época que estavam fazendo o túnel de São Gotardo, César. Tem até um vídeo no meu canal aqui sobre o túnel de São Gotardo, sobre a construção e a cerimônia do túnel de São Gotardo. E ela falou que quando começou a construir aquilo, muita gente na Suíça começou a se matar. Assim, assustadoramente, o povo começou a cometer suicídio. E ninguém entendia por quê. E ela começou a ter sentimentos de suicídio tão grandes que ela fugiu para o Brasil. Uau. E foi para a praia e foi vender os baratinhos dela lá para ela. E aí ela sentou na nossa frente e começou a contar essa história. E aí eu falei com ela sobre um monte de coisas, falei sobre coisas espirituais, falei do túnel de São Gotardo, a gente bateu um mau papo gostoso e tudo mais. E quando terminou, ela falou assim, o que vocês fazem? Eu falei para ela, nós somos pastores. Ela abriu a boca assim, arregalou o olho e falou, vocês são pastores? Mas vocês falam disso? Mas vocês falam disso? Falei, sim. Porque a gente precisa saber sobre o que a gente está pregando, sobre o que a gente está falando e com o que a gente está lutando. E assim, a gente ganhou o coração dela sim. Conversando com ela, fizemos uma oração, ela pediu uma oração, ela tinha total preconceito com o pastor e saiu. Então eu creio que parece que a missão da igreja ela está se perdendo cada vez mais, porque o povo não entende mais que a igreja é para fora, não é para dentro. Fora, chamados para fora. E as pessoas estão com sede, elas estão desesperadamente querendo aprender. Só que eles não gostam... Assim, conhecer. Eu conheço muita gente inteligente, eles só não gostam de coisa rasa, cara. Que não convence ninguém. Eu até brinco que você fez essa música maravilhosa, Eu Sou Ateu, eu achei demais a música, porque eu também seria ateu. Se eu não tivesse tido uma experiência real e não vivesse uma experiência real com o Criador do Universo, eu seria ateu. Por quê? Porque... eu acredito que muitos dos ateus são cristãos frustrados que na tentativa de conhecer um Deus verdadeiro só conheceram uma religião. Eles conheceram uma religião, aquilo não bastou para eles. Eles tinham que degustar. Sim. Né? Tanto que na nossa igreja o alvo está cheio de ex-ateu. Né? Cheio de ex-ateu. E que entraram aqui e falaram, a gente quer viver isso aqui. E eu sempre falo, experimenta. Experimenta. Eu falo, experimenta.
Experimenta, vê o que você acha. É isso aí. Experimenta de Deus, Ele quer se mostrar para você, mas tem que ser você empírico, sozinho. Exato. Não adianta você ir só no que eu estou falando, eu só estou te mostrando um caminho, mas quem tem que caminhar é você. Aliás, falando em pra fora, você tem uma entrada muito legal, né? Que eu acho que eu só vi a Baby com a mesma entrada nos nichos que você hoje entra. Aliás, nós temos que Você trazer a tava Baby com ele aqui, né? Você estava demais esse podcast. no Festival Animal que teve aqui em Santa Catarina, né? Foi, mano. Foi Fui Santa Catarina? convidado, foi o Mundial Rock, que é um festival muito grande, que rola lá em São José, em Floripa ali, né? Praticamente São José. Aliás, o circuito, né? Só para você completar o circuito da galera, né? Acho que Scalene, Super Combo, né? Também, essa galera, do 1120 são mesmo, amigos, são amigos. Aliás, assim, o são Super pessoas que Combo, vão o Super em Combo tem casa, umas assim. músicas muito ungidas, né? É, velho. O Super Eu já ouvi Combo, algumas muito inclusive legais vai dele. sair, né? A Monstros, a versão, eu fiz uma versão com o Léo participando lá no Hard Rock. E, cara, o Léo é um dos caras, ele e a Isa, né? São as pessoas mais íntegras, assim, que eu já conheci, cara. É mesmo. Caretão, não vou baita letrista também, né? Ele é um baita letrista também, né? E é um cara real, sabe, assim. É ateu, ele fala, não, sou ateu. Ele é ateu? Ele é ateu, cara. Mas... Não dá pra acreditar, porque as letras, às vezes... Cara, não... porque ele... Eu não conheço tudo, né? Mas algumas letras que eu conheço. Mas ele é eu devia cara, sorrir mais, pessoas... falar com os meus... Essa deles, né? Pais, Isso é muito linda, essa música é demais, né? E mas é muito baseado na vida, ele é muito real, ele, a Isa são muito É aquele lance de romanos que a gente estava falando agora, né? Do cara que para e observa, né? E entende que tem algo ali. Ele só não sabe o que é, né? Eu lembro que esses ele só dias não sabe quem é. Eu acho que existe uma grande confusão. A maioria desses ateus não são ateus. Pois é. Na verdade, eu acho que eles estão crendo muito louco, e né? querendo saber mais do que eles creem do que aqueles que dizem que creem. Ele sabe que tem a força. Ele sabe que tem a força por trás, né? Ele só não sabe quem é a força. É isso, cara. Não sabe definir a força, mas... Né? Nessa parada de crer, né, cara? É um lance muito... Ou de criar, né? Que a gente estava falando sobre o lance da arte. É uma parada que eu queria dividir com vocês, assim. Tem uma palavra que ela foi esquecida no nosso vocabulário, né? Tudo foi transformado só em criar. E tem uma palavra antiga no nosso vocabulário. Se você colocar no Google, vai ter criar. São palavras diferentes. Criar e criar. Criar, né? É você criar a partir de uma coisa já que existe, você cria. O que o ser humano faz, né? E criar é a partir do invisível. Ou seja, é a partir do que não existe. Ou seja, Deus é um criador. Né? Legal. E esse poder, ele nos deu, porque nós somos esse bichinho que, a partir de algo invisível, a gente vai e plasma algo. A gente tem... A arte é isso. A música, a arte, a gente cria. A criatividade nossa, que a gente chama de criatividade, na realidade é uma criatividade. Quando a gente pega algo invisível. E é muito interessante, né, entender isso, porque você vai perdendo esses sentidos, as palavras vão sendo cada vez mais esvaziadas. É igual amor, né? A palavra foi absurdamente esvaziada, assim, no sentido real. A pessoa fala eu te amo com facilidade, assim, mas não pega o cerne, né, do que é o amor, né? Porque se a pessoa pega esse cerne do que é amor, assim, ele não adianta, ele vai encontrar em Deus, ele vai se cruzar com Deus, com a unidade divina, que é o amor, que é o próprio Deus. Então, essas coisas eu acho incrível e toda essa galera que é de fora, você está falando de conexão, né, que eu tenho muita conexão, muita gente de fora, vamos dizer assim, no meio cristão, tem me chamado, mano, e é louco como eles se identificam com a mensagem, assim. Antigamente era muito som. Eu sempre, na época da oficina, né, a galera se fala, mal, você canta muito, mano, você é baita música, canta pra caramba. E eu, cara, legal, mas aquilo foi me deixando triste, assim, só isso, tio. Sabe, assim? Só uma vozinha bonita. Essas coisas assim, né? Ainda bem que eu não sei uma carinha bonita. Se fosse carinha bonita. Aí, então, cara, quando eu comecei a escrever coisas, e esses dias eu fiz uma live que fala a galera que é fã-clube, mas eu não gosto muito desses nomes, né? Aí eles se intitularam de hereges. Mas, enfim. Aí, só pra zoar, né? E, cara, eu fiz uma live com eles, assim, fechada para mostrar em primeira mão o vídeo de forma. E era uma coisa simples, era só simplesmente mostrar e tchau, gente, isso aqui. Cara,
Não, a gente ficou trocando ideia umas 2 horas aí, assim, falando só sobre essas coisas, igual a gente tá trocando ideia aqui e tal. E foi muito louco, eles falaram, Mauro, tu tá me fazendo, você falou da Bíblia, né, que a menina tava lendo a Bíblia, tu tá me fazendo ler a Bíblia, cara. E eu falo isso, sabe, assim, mano? Tá ficando interessante. Tá ficando interessante. E eu não tá aparecendo lá, aquele lance de religião que a gente ouviu a vida inteira. É, eu toquei lá, né, no Mundial Rock, né, nesse festivalzão. O Angra tocou um dia antes, né, era a artista principal, e no segundo era eu, mano. Eu falei, olha só, mano, tô podendo. Poxa. E eu fui o primeiro, né, gospel que eu odeio esse título, né? Mas leva pelo original a Godspell levar a palavra. Pelo menos isso é bom, nesse sentido. Mas é porque foi esvaziado, foi deturpado, foi deturpado, né? Nesse sentido foi mercantilizado. Empobrecido, exatamente. Então, cara, e aí você vê, mano, tocando para aquela galera que não é do rolê, e eles ficaram até o final, velho, de todas as músicas e pensando. E aí eu desço do palco e vejo uma galera X, assim, mano, falar comigo. Mano, que pira é essa, mano, que você tá falando aí? Sabe? E ali eu sei lá, eu não consigo, eu sou isso, né? Às vezes você fica, não vou falar muito aqui para não ser crente, não sei o quê, né? E tal. Né? Eu não sou crente, não me considero crente. Não seja crente, seja quente. E aí eu cheguei lá e, cara, véio, veio as coisas, falei as coisas, falei como eu acredito, essa conexão, né? Igual eu tô falando assim. E isso tem conectado, mano, sabe? Assim, cada vez mais as pessoas, desde artistas, sabe? A lugares assim, e eu percebo que as pessoas são muito respeitosas, sedentas, loucas por um diálogo, sabe? E aí a religiosidade ela só afasta isso. Não, você é pecador, não vou entrar em contato com você para não me... O Brian Head falava isso, lembra? O Brian Head, o que era o Brian Head, do cara que era do Korn. O Guita do Korn. Ele falava justamente que as pessoas estavam loucas para ser ouvidas. Sim, cara. Eu, como pastor falando, nós precisamos de pessoas como você, que é um cara casado, que dá valor no casamento e que inspira a galera. Porque, a galera que pensa, a galera que gosta de pensar, suas músicas são músicas para se pensar. Inspira a galera que, como Marcos Almeida, a gente vê, são músicas que inspiram a galera a pensar, porque o povo está sem... Eles não têm para onde ir. Porque com um adolescente gosta da Emily, a Emily do Evanescence, gostava da Emily do Evanescence. A Emily era uma cantora evangélica que dentro de um acampamento encontrou uma banda, lançou o primeiro CD dentro do meio gospel, depois fez sucesso secular, aí ela foi pro secular, entrou em depressão, começou a escrever sobre depressão, e a última vez que ela foi no Danilo Gentili, ela falou que tinha voltado para a fé. Tinha voltado para a fé porque o Senhor chamou ela e ela só estava escrevendo sobre o que ela estava vivendo, a depressão que ela estava vivendo, e levou várias pessoas à depressão. Mas por que um adolescente colocava a foto dela no quarto e começava a se vestir igual a ela? Porque ele estava precisando de uma identidade. O adolescente não tem identidade, ele tem informação. Ele precisa pegar uma identidade emprestada, Mauro. E a gente precisa ter uma identidade para emprestar para eles. Porque enquanto o evangélico está se privando disso na religiosidade, não emprestando essa identidade, o secular está fazendo isso. E aí o que acontece? Aí os filhos dos evangélicos estão pegando emprestado uma identidade e entrando em depressão. E fazendo o que as pessoas fazem. E multiplicando o que a mídia está dando. Então, né, enquanto os que eram para ser exemplos evangélicos estão casando e se separando, estão fazendo escândalos para todo quanto é lado, a gente está em época de apostasia, a gente sabe disso. Né? Muitos adolescentes sendo colocados para doutrinar a igreja, não tem nenhuma autoridade, muitos jovens para doutrinar a igreja não tem nenhuma autoridade. Né? Muita gente querendo doutrinar e ensinar sobre ganhar vidas ou cuidar de vidas e nunca ganhou e nunca cuidou de vidas. Então está acontecendo isso. E pastores de internet? Pastores de internet, a ponto de ter gente que falava, você é meu pastor virtual. E o pastor falou, então vamos abrir uma igreja virtual. Será que o Espírito Santo vai ser quântico também? Né? Então, assim, eu não sei o que está acontecendo agora, nesses últimos dias, e a gente crê que está muito perto, é que a galera está sem... Cara, eu cresci numa igreja que tinha tudo para mim. Tinha rock, tinha rap, eu ouvia Bride, minha mãe ficava assustada, mas ela falava, eu não vou falar mal porque eu tenho medo de falar contra Deus. E eu ouvia a Bride em casa e ela falava, eu não sei se é de Deus, mas também não vou falar, porque vai que é de Deus e eu falo contra. Minha mãe gritava da cozinha falando assim, morre, diabo! Na hora dos agudos, morre, vai, sacão. Mas apanhei também porque estava cantando Stauros uma vez e hoje o Celcinho é meu amigo e a gente
Mas eu ia para os SOS da vida, cara, e a gente ficava lá, e a gente não se prostituía, não se drogava. E a gente curtia um monte, e tinha samba, tinha rock, tinha tudo, cara. Eu era do rock, mas tinha tudo lá. E era mó legal, cara. A gente ficava 3 dias e voltava para casa feliz, cara. Ninguém tinha se drogado, ninguém não tinha pegação. A gente se respeitava. Então, assim, eu cresci nesse ambiente saudável que já existiu e que está faltando hoje de novo na igreja. Na igreja como um todo eu estou falando, não estou falando nos barracões. Nós estamos num barracão, aqui é um prédio, né? Lá nas outras partes são os prédios da nossa congregação, onde nós congregamos como igreja, mas são prédios. Mas é isso que está faltando. Está faltando influências, está faltando influencers, está faltando manifestantes da manifestação do Espírito. Mas de verdade, porque não tem mais. Não tem mais. O advento da internet, a rede social, ela... Tá dando um falso poder para muita gente sem poder, né? Bugou muito tudo. Aí você vê pessoas que são pensantes se tornando menos pensantes porque estão preocupados com os números. Aí os que não são tão, aí influenciando multidões. E aí se faz um fake, porque para toda moeda falsa existe uma verdadeira, né, César? Sim. E se faz um fake de worship, né? Nada contra os verdadeiros worships, né? A verdadeira adoração, mas se faz um fake do shu, e todo mundo tem que imitar isso e tem que dar risada, né? Eu estava até falando que uma vez eu tinha um cara cuidando dele, o cara queria ser adorador, tocar violão, ele chegava e começava, João viu, João viu, João viu. Aí eu fui na casa do cara, uns demônios de cada lado, eles brigando, o filho, né, olhando a briga deles, eu falei, cara, João viu, mas você não viu. Você não viu. Porque se você tivesse visto o que João viu, você não estaria com a vida desse jeito. No fim, ele acabou desviado, separando e tudo mais, porque está assim. Basta o cara falar, chu, he, haha, e ele já é adorador. Sim. Quando a adoração não está no estilo, mas está na vida, né, na entrega, às vezes no silêncio. Né? Sim. Então, assim, eu acho que está faltando esse esclarecimento, e eu acho que pessoas como você podem ser muito usadas por Deus nessa área, sabe, Mauro? Com toda a sinceridade do meu coração. Eu fico feliz. Creio muito nisso, tá? Ouvir, mas é uma grande responsabilidade também, né? Sim. Mas todo filho de Deus tem que ser responsável. Sim, sim. Eu acho que essa incoerência, né, é a palavra correta para isso, sabe? Essa incoerência das pessoas, do fake, né, das pessoas que obviamente, né, tem que manter uma imagem do que não é e tal, isso aí que complica muito, sabe? Formaram até pregadores do Pix, né? Hã? Os pregadores da internet do Pix, né? Faz o Pix que eu vou te dar uma revelação. E o pior de tudo é que bomba, e as lives bombam, e a galera faz o Pix. É sério que isso tem? É tem? sério. Tem isso e é muito sério. Não né? sabia. Então, assim, tem coisas assim que chegam a ser ridículas, e você olha e fala, cara... E o povo, sabe o que é mais louco de tudo? É que o povo tá indo. Porque a necessidade inerente é tão grande da verdade que eles estão indo em qualquer coisa que eles recebem o apelido de verdade. Não é verdade. Há um desespero realmente que eu vejo, assim. Cara, esses dias, mano, um cara próximo se suicidou, sabe? Eu fiquei de cara, assim, um cara... E é daqueles que não dá muito sinal, né? Sabe? Não dá sinal. É, que não dá sinal. Geralmente o suicida não dá sinal, né? O realzão, né? Que ele fala muito... Então, cara, a gente está vivendo uma época complexa. Muito complexa, assim. Eu fico, às vezes, perguntando para Deus, assim, né? Fico, assim, sei lá. Eu tive problemas de ansiedade há uns tempos atrás, assim. E eu fiquei pensando, eu nunca tive esse treco, né? Por que eu tô com isso? Por que eu tô com isso? Por que eu tô com isso? E eu não sei, acho que eu senti isso acho que talvez você tenha que passar por algo para você saber o que é, para poder falar sobre, né? Então fiquei um tempo falando sobre isso. E era louco quando eu perguntava, quem é que teve problema com ansiedade? Mano, todo mundo, assim, tipo... Geral, pós-pandemia, assim, foi um bagulho bizarro, assim, né? Então, isso bugou muita gente, né? A internet cresceu, a internet ainda é um faroeste, né? Uhum. Ainda, então... Terra de ninguém ainda, né? Eu sempre fui um cara que eu nunca tive hater, assim, né? Eu sempre fui minhas redes sempre foram muito saudáveis, assim.
Eu tenho muito hater. Então, tipo, eu gosto de bloquear. Se Hater for tempo, gospel, hater gospel, aí são eu, os tipo, piores. bloqueio e tal, né? Às vezes a minha equipe tá ali vendo, alguma coisa, me ajudando também com isso aí. Eu falo, foi desrespeitoso e tal, você tira, aí vem de novo, bloqueio, tá tudo certo. Então, eu lembro de alguns haters seus no começo da oficina. No oficina, no início. Você falava, esse cara imita o cara que canta no Rosa de Sarão. Nem lembro. Sério? Tudo, ixi. Não, no início do oficina, mano. E eu não fui preparado, né? Foi bem no início, assim, tipo, tava Aliás, é amigo, né, ainda, sabe, assim? Então, tipo, cara, foi um baque, assim, pra mim. Caramba, mano, o que eu fiz, né? Tipo, entrei no rolê agora, nem viram ainda. A galera começou a me respeitar mais, né? Dar um voto de confiança depois que foi o DDG. Aí, depois do quê? Do DDG, saiu o álbum. É porque antes do álbum eu tava só fazendo alguns shows, algumas coisas. Cantando as coisas antigas. Cantando as coisas nervoso. antigos também, né? Cantando as coisas de outros cantores. Exato. Adaptando aí voz. depois do DG, aí ganhou o Grammy e tal. Aí não, beleza. Agora vamos respeitar esse cara aí, né? Mas, aí assim, o fã-clube do PG teve que gostar de você, né? Não sei. Pior que, mano, eu e o PG a gente é mal de boa. Eu fico olhando esses negócios e não faz sentido pra mim. Aliás, a gente já falou, o PG já falou algumas vezes, né, de vir pra cá. Falou. Pois é. Ele ouviu meu DVD uma vez, me ligou do Rosa. Ele tava no Rosa. Aí o Rosa chamou no telefone assim, eu abri o Rosa e tava a capa do meu DVD assim. Ele falou, era o PG. Ele falou, cara, que sonzeira, Bispão. Sério? Ele tava ouvindo meu DVD. Legal. Falei, nossa, cara, que honra. E vindo dos caras que sabem cantar tanto pra gente, só tenta gritar, né? Cara, eu acho que... a gente tem que fazer umas festas retrô, né, cara? Tem que botar esses caras tudo junto, né? Botar o PG, o Mauro junto pra cantar junto, né? Já Aí vocês cantam aquele hino, sabe? Eu e todo mundo canta junto. Boa, sabe? boa. A gente cantou já umas 2 vezes juntos. Já cantaram? Já. No Forever, a gente assistiu. Depois a gente, mesmo quando a banda parou e tal, né? Depois do Forever, nós fizemos um evento para arrecadar uma grana pro Túlio, né? Que foi o primeiro vocalista, infelizmente, né, Deus levou. Tava com problema de saúde, a gente conseguiu arrecadar uma grana, eu cantei com ele de novo. Foi de boa. Mas você sabe que o lance do hater é bom, né, cara? São os meus amigos que me amam, mas os meus inimigos é que me promovem, né? Diz que rola essa parada, né? O que mais bomba o seu vídeo e tudo na internet são os haters. São os haters. Sabe por quê? O cara que gosta de você, ele não comenta nada, ele passa a te seguir, malemar, ele dá um coraçãozinho. É? É. Não, Ele passa a te seguir, não comenta nada, mas ele gosta de você. Sim. O hater, ele não te segue. Opa! Ele não te segue, pode falar de hater. Ele não te segue. Tá chovendo aqui. Ele não te segue, ele fala mal de você e ainda quer uma resposta porque você não segue. Cara, eu acho barato, porque é tanta ignorância que a gente vê e... Eu passei por Na verdade, eu gosto de dar uma provocada para ver o nível de ignorância que o povo tá, sabe? Eu gosto de dar uma provocada, a verdade é essa. Eu dou uma provocada. Eu peguei a música Forma, foi a primeira música, acho que eu tive, que foi uma resposta arreitada, assim. Como posso não ficar cansado com tanta gente gritando a própria lei? E eles buscam réus e culpados, deformando o que deveria ser tão simples e fácil de entender. Qual a forma do que te criou? Se no final o bem e o mal são parte de nós dois, quero saber o que nos distanciou. Se não percebeu, pode virar um grande acusador. É difícil tocar e cantar. Tô tentando me manter centrado, bem no meio de toda essa inquisição. Nem juiz, nem o julgado. Se não importa o formato, a forma, então é o perdão. Qual a forma do que te criou? Se no final o bem e o mal são parte de nós dois, quero saber o que nos distanciou. Se não perceber, pode virar um grande acusador. Muito bom, cara.
Muito bom, velho. É, que treta tocar essa música, mano. Um tom assim. Primeira vez que você tocou assim? Acho que foi, eu meti ontem, acho que no teu aniversário, assim, eu falei, mano, deixa eu testar aqui, mas ao vivo é diferente, né? Você Não, chega lá, aqui ficou legal, agora, mas às, é legal. sei lá legal. que horas da manhã. Ficou legal demais, ficou legal demais. Enfim, tentando. Eu tenho um problema com letra, cara. Eu sou, tipo... Você sério, esquece as letras? Eu tudo? esqueço muito as Eu minhas compartilho letras. do seu problema. Hã? A gente compartilha do A seu gente problema. também compartilha. Tanto que eu só canto o refrão, aí eu falo que é popurrí. Você canta o refrão e fala que é popurrí, tá tudo certo. Eu esqueço muito. Letra nova. Ou você fala em língua, a hora que você esquecer, você fala em língua aí, tá? Entendeu? É porque eu tenho a Canta o refrão treta e deixa pra galera, né? Canta o refrão, canta só vocês, você fica É porque é lembrando. muito treta você fazer. Eu gosto de tocar fazendo o arranjo, né? É Se muito fosse só rifado, né? É rifado e tal, pra dar vibe. Aí às vezes eu me concentro no arranjo. Eita, letra. Ô, Mauro, a gente sabe que você tá cansado, a gente tá cansado também, a gente vem da jornada Eu grande, sei, você tá todo também. mundo. E Mas, a sua cara, voz ainda tá linda, então parabéns. Tá muito bom aqui. Você tá um Bruce Dixon do Não, cristão o aí, drive- né? o Parece a drive voz ficou não lisinho aqui, acaba, né, cara? Ficou bem bonito, cara. lisinho aqui. E aqui tá ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Morão, você tá em turnê, né? Então, cara, tô em turnê, começando, a gente tá fazendo um test drive aí nas primeiras datas agora, porque o álbum completo mesmo, né, o DVD completo, né, sai no início do ano que vem, mas tem alguns singles que a gente tá lançando. Então lançou Forma, que é essa música, vamos lançar Obsessão agora, e aí vem mais outras duas, com feat também, né, que é com o Vitinho do 1120, participando de uma música da Real. E aí vem também mais outras 2 feats, ou seja, que é porque tem que fazer assim por causa da plataforma, aqueles rolos lá. E depois sai o DVD completo. Eu estou lutando para fazer um doc disso, porque foi muito simbólico fazer o lance do hard rock, né? Porque eu lembro dos anos 90, o hard rock era lá na Ceilândia, lá, né? Subúrbiozão de Brasília. É o quê? Ceilândia é Asa Norte? Ceilândia, não, Asa Norte é gourmet. É gourmet. Não, Ceilândia lá tem um lance da cidade satélite, né? Então Ceilândia era uma terra perigosa na minha época. Tá na música do Renato Russo. Faroeste Caboclo. Sim, exato. verdade. E então, cara, eu lembro quando nessa época minha que eu ficava só igual um nerd tocando guitarra em casa e sonhando em ser um rockstar. E tal. Agora é rockstar, ficou milionário, tá tudo certo. Não milionário não deu certo. E aí, cara, o lance do hard rock era uma pira, assim, porque na época virou uma febre o lance da jaqueta do hard rock, né? Todo mundo tinha jaqueta. Todo mundo queria jaqueta. Queria jaqueta. E, obviamente, tinha dinheiro nem pra comprar falsinha. Ainda tinha umas falsificadas. Tinha do Braz, né? Eu tive uma do Braz. Tinha falsificado. Não, eu tinha uma original. Eu tinha uma original. E aí eu era doido, cara, pra ter, assim, não tinha... Eu tinha uma original que eu acho que eu fiz rolando na bicicleta. Era o máximo foi o que meu irmão comprou uma camisa. Sabe de quem era o Planeta Hollywood? É dos caras dos artistas. Que era tipo a concorrência. É a concorrência. Eu lembro. Mas sabe de quem que era, né? Era do Sylvester Stallone, eles juntaram tudo. E do Bruce Willis, não era a Hard Rock? Não, porque parece que o Sylvester Stallone e o como que chama? Schwarzenegger. O Schwarzenegger, que é o Exterminador do Futuro. Sim. Eles tinham uma treta. Ah, é? Eles tinham uma treta e um queria fazer o filme melhor que o outro, e eles ficavam disputando em Hollywood, no cinema, e depois eles ficaram amigos, e aí eles abriram o Planeta Que legal. Hollywood. Pois é, eu acho que o do hard rock tem alguma coisa se eu não me engano foi isso, tá? Posso estar errado, o pessoal comenta aí. Então, assim, foi uma febre. O Bruce Willis também era dono? Eu acho que do hard rock, se eu não me engano. Do hard rock. Falando besteira, mas eu lembro de um papo desse, assim, na época. Você foi no hard rock ali na Flórida? Fui. Na Disney ali? Não, aí eu já fui em alguns. O carro fica rodando ali no teto, o carro fica demais, né, cara? Então, assim, cara... Então, o hard rock sempre foi um negócio, assim, pra quem curte rock nessa época ali, então era muito... E aí, poxa, mano... Aí, minha história é muito louca, né? Pô, esse moleque, tá, começa a trabalhar com música, entra numa banda absurdamente exponencial, com a Oficina G3, né? Pô, as primeiras músicas que eu aprendi a tocar na vida foi da Oficina. Igual o cara do Rockstar, lembra? Tipo... você fez o teste do... Só faltou a riqueza dos caras. Aí, então, cara... Você chegou a fazer teste nisso ou não? O quê? Você fez teste pra entrar ou não? Não, cara. Nem fez teste? Não, o Juninho já assistiu o Rockstar, né? Você sabe o que a gente tá falando, né? Sim, o filme Rockstar, muito bom. Zack Wilde. Ele canta mesmo, né? O Mark Wahlberg. Sabe, né? Que ele ganhou do Brad Pitt, né? papel. Era o Brad Pitt que ia fazer, mas ele cantou mais que o Brad Pitt. O Brad Pitt não cantava e ele canta pra caramba. Calma, e ele cantando? Ele cantando. Ô, louco, velho. Ele cantando daquele jeito. Eu achava que...
É porque eu achava que... Porque tem o Jeff Scott Soto, alguns caras ali... Enfim, não sei. Não, eu vi uma reportagem dizendo que foi ele que cantou. Nossa, eu lembro de uma música lenta que é... Ele canta pra caramba. Nossa, no final ele canta, né? Nossa. Ele canta pra caramba. É muito bom aquele filme. E, cara, e aí, pô, de repente rolou essa parada do hard rock e era pra ser na área, né, que é onde rola os shows, uma área menor e tal, né, e aí a galera trampou comigo, foi o Douglas, o Anderson, o André, então eles foram lá, a gente foi pra baixo assim, ele falou, mano, louco mesmo, ia ser aqui na house, né, mano, acho que ninguém fez isso aí, cara, e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vamos meter o aluguel aí, né? Mano, toparam, a gente lotou a casa, foi incrível, assim, porque você fica inseguro, né? Porque quando você começa uma carreira, né, solo e tal, você tá formatando um novo público, é meio que começar do zero, assim, sabe? Então, poxa, é muito emblemático, né, mano? Você todo roqueiro, né, mano? Você vê aquele monte de jaqueta e guitarra pendurada, de um monte de cara top. Ver se eu consigo fazer um documentário. Aliás, tem uma guitarra sua que vai ficar no Hard Rock? E aí eu recebi no meio do show ali essa surpresa, mano. Porque elas ficam rodando, né? No Brasil, elas ficam rodando no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, Eles. A sua vai fazer esse rolê também? E aí a minha sei lá, não sei. Se ficar só de Curitiba, pra mim tá tudo bem. E, cara, vai ser encapsulada no que eles falam e fica ali a guitarra que eu usei, no DVD. Poxa, então, que legal. É aquela Rick Baker? Que parece que a Aslan fez uma modelo meio Rickenbacker, né? Que da hora, mano. E aí eu só tô esperando eles confeccionarem uma outra pra mim, eu sou fã pra eu colocar lá. E eu quero fazer um evento, inclusive, fazer um pocket lá, fazer um lance legal, assim. Falando nisso, que dia que é seu show aqui em Curitiba? Dia 6. Tá, o local 6. Você ainda tá vendo, mas o show que dia vai ser? Tá marcado no Curitiba Hall, né? Mas a gente pode mudar qualquer coisa. Vamos ver, né? Dia 6, então. Dia 6, e aí é o show do DVD. E vai ser pancadaria mesmo. 6 de outubro, né? 6 de outubro, Vai ser pancadaria mesmo. Aí é rockão, cara. Disseram pra mim que no DVD você tava nervoso pra caramba, então não saiu tudo, mas nesse show você não vai estar nervoso, vai sair tudo. Eu tava cansado, né, cara? Produzir o próprio DVD, e foi uma loucura. Eu tive que fazer em 2 meses, compor as músicas, né? E produzir, ensaiar a banda e, cara... Então, assim, quando eu cheguei no DVD, eu tava esgotado, assim, cara. Mas foi, velho. E vai ter alguma surpresa pra galera esperar aí ou não? Cara, vai ter uma música que não tá no DVD, que é a música Estátua, que é uma música que eu descobri que a galera gostou muito, tá muito tocada, tá em playlists, essas coisas no Spotify. E é uma música muito interessante, né? Tenho que agora ensaiá-la, né? Tem que lembrar a letra, né? Senão, né? Lembrar a letra, né? Porque essa música eu lancei com o Diego Põe Rox, TP lá. assim, então... Hã? Põe um TP lá que resolve tudo. Põe um TP. Acho que eu vou ser esse cara. Você lançou com quem? O Diego Rox? Lancei... Na realidade, o Diego Rox, ele... O Diego Rox, youtuber? Youtuber, é. É mesmo? Ele canta, eu já vi ele cantar. Eu gosto dele, eu gosto dele. Olha a pira, cara. Uma vez ele fez um post... Não, um post não, um dos vídeos dele... Ele é dele, fotógrafo, né? Ele mexe com vídeo, ele faz as paradas dele e tudo, né? Ele tá no Brasil? Ele comentou pra mim que ele morava na Itália, né? E acho que agora ele tá no Brasil. E aí ele comentou. Mas vocês fizeram trocando experiência de estúdio só? Não, ele comentou sobre mim, sobre uma música minha, sacou? Falando pra galera ouvir a música minha e tal. E aí caramba, mano, né? A gente conversou no inbox ali e tal, e aí ele falou, cara, eu sou teu fã, eu viajei 10 horas do Rio de Janeiro pra assistir, eu tava lá no DDG. Olha só, cara. Caraca, mano. E aí a gente conectou e tal, né? Essa época não tava conhecidão ainda, então? Não, lá atrás não. No DDG DVD, não. E aí ele foi me encontrando em contato e pediu para eu produzir uma música para ele, né? E eu produzi, ele me pagou para isso, sacou? Assim, e compus do zero junto com o Estevão Queiroga, o Yuri também, né? Fez os beats e tal, e a gente fez a música e ele já veio assim, com a temática, mano, que era um negócio meio herege e tal, naquela onda ali que, mano, que mensagem massa, aquilo e tal. E aí, pô, legal, né? Aí demorou um tempo pra eu terminar, que eu tava bem enrolado, enrolei ele pra caramba, coitado. E aí terminamos a música, não sei o quê, e aí ele, cara, seria uma realização de sonho pra mim e tal, tu cantar comigo e tal, não sei o que, eu topei. Aliás, Diego Rox, nós também queremos você aqui nessa mesa, tá? Por favor. E aí, cara, a gente, e ele foi lá em casa e tal, gravei ele, enfim, fizemos uma tarde massa ali.
e nos conectamos. E aí, enfim, gravamos a música é dele, só que ele praticamente me deu. Aí, então ele pagou a música e me deu ainda, sabe assim, mais ou menos assim. Porque ele, não, cara, não tem pretensão de carreira artística, pra mim só foi uma realização mesmo e é isso aí. Aí a música, fizeram minha equipe fez um lyric vídeo e tal, passou pra ele, né? Ah, posta no seu canal. Ele, não, mano, posta no seu. Eu achei que bicho muito louco. Tá bom, tu pagou a música e me deu a música, né? Tá bom. No final, obviamente, né? Eu fiz a música junto com o Estevam e tudo mais. E aí essa música, ela deu bom, cara. A música bem legal. Estevam Queiroga, grande amigo. E aí a gente, enfim. Eu não aí conheço. vai ter essa música, Conheço. E aí vai estar lá no DVD também, sacou? E a vibe, né, velho? A vibe. Tô preparando o show, obviamente, porque no Hard Rock tinha uma estrutura, né? Então, fazendo essas coisas de time code, essas paradas tudo pra ser uma parada bem legal mesmo, assim, bem vibe, assim. Eu tava com saudade, cara, de estar solto, né? Porque eu gosto muito de tocar, então eu fico muito dividido em tocar, cantar, mas é muito bom estar solto no palco, assim, sabe? Você ir pra galera, assim. Isso foi uma experiência boa. Então tem muitas músicas que eu tô solto, outras as que eu tô a fim de tocar, toco. Você sentiu muito golpe ou você gostou de voltar pro lance da unha, pra fazer tudo na mão? Que antes você tava com a produção inteira da oficina e tal, e aí depois voltar pra fazer o negócio mais na mão, na sua responsa. Você sentiu muito ou você gostou de voltar pra fazer isso? Não, nas minhas coisas eu sempre fiz, né? Então, pra mim... Foi organicão. Sempre, Então, não é nada fácil, né, cara? Assim, a galera tá falando, mano, você é centralizador. Eu falei, eu não sei se eu sou centralizador, eu só preciso de pessoas que... sei lá, eu preciso muito de um braço direito, assim, de um cara que a gente Você precisa de gente que faça o que você faz? Então você é centralizador. Tá bom. Nunca ninguém vai fazer o que você faz. É mesmo? Eles podem fazer parecido. Então, cara, difícil isso. Como é que faz isso, né? É porque se você sabe fazer, e você já vai fazer... Você é perfeccionista, você não vai querer que o cara faça igual... O cara não vai fazer igual você vai ficar desesperado e você vai fazer. Não, tem coisa... É porque assim, eu sempre espero que seja melhor. Ou pelo menos igual. Eu gosto de ser surpreendido, bastante, inclusive. Mas aí eu sou esse cara, mano. Eu fico nessas minhas crises, porque ao mesmo tempo se eu passo a demanda, é feita, eu fico... Pô, mas, cara... E aí, tipo, eu sofro muito. Aí eu falo, não, vai, melhor fazer. Aí eu fico nessa pira. E me canso, obviamente. Mas pior que eu gosto. Por exemplo, mixagem. Eu demoro muito pra mixar. As músicas que se é dos outros, eu vou mixar até rápido, assim, sabe? Não porque eu vou fazer mal feito, eu acho que é mais de boa. A minha, cara, eu entro na pira e fico ali, detalhista, e vira uma degustação, assim, sabe? Fica ali. Você não fica desesperado pra lançar logo? Tem que lançar. Você não tem nas suas mix, nunca vai estar pronta pra você? Isso eu entendo, mas não, eu entendo, de boa. Eu não... Nenhuma mix nunca ficou pronta pra nenhum músico, né, eu acho, até hoje. Sempre... Não era assim ainda. Mas pra mim rola, assim, a galera gosta bastante, né, das minhas mixes. Eu sou um cara que eu, tipo, pergunto bastante, assim, gosto bastante de feedback, né, e para pessoas certas, para pessoas que já trabalham, pessoas, né, que mixam bem, inclusive, e tal. É porque o seu trampo, quando você produz ele, você tem a ideia dele de tudo, então é complicado, cara. Assim, eu tenho muita vontade, assim, de pegar e mandar para gringa, né, ver, assim, porque Está onde, na Alemanha? Não, sei lá, Estados Unidos, os ingleses são muito bons também. Mas é muito caro, cara. A Alemanha é mais cordas, né? A Alemanha eles mandam muito. Cordas é a Alemanha, né? Eles são muito bons. Enfim, tem muita gente boa lá também, assim, né? O Celcinho, né, que tocava comigo na oficina G3, ele manda uns negócios lá muito legais dos caras. Lá é outro rolê, né, mano? A galera estuda, aqui nós somos tudo vira-lata. Eu sou baita vira-lata. Aquelas vozes que eles colocam, né? Aquele CD mesmo que eu mostro pra você, como que é o nome do cara? Que a voz dele é bem na frente. Armand J. Meu Deus, cara, já ouviu isso? Não. O cara coloca uma voz na frente assim, cara, a voz dele tá mais alta que tudo.
mas fica perfeito. Grave Nossa, drenado, assim, cara. né? Você vê aquele médiozão só. No... Você vê, cara, você fala, cara, como que ele fez isso, cara? Essa mix, eles chegaram né? O nisso. americano Ele tá prioriza tudo mais a grudado, voz, né, tá do que tudo, sabe? Lindo, Mas cara. Eu tinha dado É indie, você ia pirar nesse cara. Harmon J. Tem essas piras de mixagem de que os caras fazem como se fosse um sidechain só da onde a voz atua. E aí, quando a voz entra, ela cria um buraco no resto dos outros instrumentos. E aí isso preenche, né? Aí a voz, ela, pum, velho. É muito louco isso aí. Fica bem na cara mesmo. É bem louco, assim. Já tá virando papo de música. Ninguém tá mais entendendo. Vai ficar chato. Não tinha umas tretas dessas? Vocês não tinham umas tretas dessas de... vamos deixar mais técnico. Não, tá muito cru. Tinha fazer música pra músico ou pra música pra músico ou música pro leigo que vai só ouvir em casa, né? Pro público final. Eu ainda fico... Hoje em dia, eu penso mais no ouvinte. Assim, mano, o cara vai... Mas é um exercício difícil, né? Ainda eu continuo fazendo música, pensando um pouco em músico, assim, né? Acho que é o mal do Oficina também, né? Que o público da Oficina de Música é absurdo, né? Então, é uma banda muito técnica bom, né? E tal. Né? Todos os músicos brilhantes, então... Eu queria, antes da gente terminar, pedir você dar uma palhinha. A música nem é sua, é do Kleber Lucas. Eu acho linda, mas eu acho que foi um momento muito especial na sua vida que você gravou isso e... Faz tempo que eu não ouço você tocar ela, inclusive. Essa música eu não toco há pelo menos... Bicho... Te marcou muito. Eu já achava bonita com o Kleber Lucas, mas quando você fez a sua versão, eu achei demais, cara. Há 8 anos. Essa música, assim, ela entrou no disco do Oficina só porque é uma música que eu tocava pra Jaque lá na internação dela, dentre outras, é claro. Mas era uma música muito forte. Aí eu toquei numa live... Você adorava com ela ou ela estava inconsciente, estava consciente? Não, sempre consciente. A gente cantava junto, dividia a voz. Cantava pros pacientes nos hospitais. É mesmo, A gente passou por alguns hospitais, aí a galera ouvia a gente cantando no quarto, a gente só cantava pra gente ali. Aí vinha a enfermeira, aí, não, pô, canta aí, canta. Aí daqui a pouco vinha o paciente. Aí, às vezes a gente não pode sair do quarto, mas a gente dava um migué ali só pra cantar. Então, cantamos para alguns pacientes terminais. Puxa, cara. A despedida dela foi muito consciente, muito crística. Então, assim, eu tive a oportunidade de me despedir dela várias vezes. Mas foi bonita, né, mano? Porque ela deixou muito recado, né? Deixou. Passou... Ela cumpriu a missão, né? Ela foi... Exatamente. Então, não foi um... Eu lembro um pouco, assim, mas eu lembro que ela... Não foi um bagulho... Ela foi muito consciente. Estou na Terra a serviço disso e estou até o último momento a serviço. Conectada, firme, passou pelo desafio, porque só Deus sabe o que passa na nossa mente, né? Obviamente, isso eu não vou saber, né? Mas ela sempre firme, sabe? Então não foi um chororô, assim, né? Foi firme. Glória a Deus. Sabe? Em Deus, assim. E é assim, eu vou lembrar dos acordes aqui, né? Já estou fazendo um novo arranjo. Tipo, disfarçando só para lembrar dos acordes. Não tem problema se lembrar, não. Vamos tentando. Já lembrei. Meu Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir. Pois mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um poder no seu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, aventará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Lembrando o arranjo. Eu lembro a hora que você sobe que fica muito bom.
Aí vamos arriscar. Teu grande amor não cessa. É, isso. É eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és pra mim. Meu Deus está no coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E me soltando falsejo chorar. Tá bom. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora atrás da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Uau. Ah, enfim, mano. Consegui mais cantar, a voz tá metálica, doida pra dormir já. Muito bom. Enfim, gente, muito bom estar com vocês. Cara, obrigado, mano. Obrigado por esse tempo aí com a gente. Foi muito bom. Obrigado por ficar de madrugada aqui com a gente também. É legal. Hoje vocês estão mais calminhos, achava que vocês iam zoar mais. É que eu tô... Vocês estão com dó de mim? Eu tô repondo hormônio, né, cara? Eu tô velho, 40 anos, cara. Você vai repondo hormônio, vai ficando zen, cara. Então, cara, eu acho que tá rolando isso Eu comigo. tô sem hormônio, então. Eu acho que eu tô zen, que eu tô sem hormônio. Ele tá cansado mesmo. Eu tô repondo hormônio. Coitado, tá trabalhando igual um maluco desde o aniversário. Glória a Deus, cara. A gente tá feliz pra caramba com tudo. Não, nós estamos muito cansados mesmo. Estamos em transição de igreja e tudo mais, né? Passamos para 14 mil metros quadrados, muita correria, muito trabalho, mas a gente tá muito feliz. Estamos cansados, mas... Ah lá, tá todo mundo da equipe cansado, mas todo mundo feliz. Eu tava falando agora. E todo mundo até agora aqui, né? É serão, domingão, vocês estão aqui. Ó, e você tá estreando a volta do nosso FQ, né? Porque faz tempo que a gente não fazia tempo que a gente não fazia, né? Daqui a pouco eu vou te dar uma surra no Street Fighter ali atrás, mas é... Agora que eu vi que o nosso negócio tá torto ali, ó. É. O que tá torto? O contra-regra, ele colocou o Akai torto aí. Isso aqui, cara, isso aqui é só pra... Não é pra seres humanos normais, cara. Olha aqui. Isso é legal, esse cara. Isso é massa vocês manterem pra sempre agora. Aqui, não. É, pra sempre vai ficar aí agora. Pronto. Em comemoração. Mauro, obrigado pela... Eu que agradeço, mano. Pela noite, pela atenção, por tudo que você fez aí, pelo aniversário, pelo louvor de domingo, pelas nossas conversas doidas, nossas comilanças. Malucas, né? E dia 6, então? Dia 6? Dia 6, gente. Curitiba. Tem dia 6 aqui em Curitiba, né? Aí depois segue São Paulo, BH. Dá uma olhada no meu site, né? Na agenda também. Tá tudo espalhado nas minhas redes, né? Sobre os shows. E se eu não me engano, a gente tá com alguma promoção, tá? Dá uma ligada, dá uma olhada aí que a gente tá com promoção. Dá para dar uma promoção para quem veio pelo Fala Querido aqui? 50%. 50%. Olha lá, ó. Fala que assistiu no Fala Querido, 50% para você entrar, hein? Vai ser legal. Na entrada. É isso aí, velho. Vai ser legal. Amém. Bênção. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. E aí, Pastor César? Obrigado, Maurão. Muito bom estar com você. Tá a gente vai fazer o Marcha do Mauro da próxima vez, né? Você veio, a gente brincou no começo, né? Falou Curitiba, cidade não maconheira, porque hoje era a marca da marihuana aqui em Curitiba. Sai fora, jacaré. E aí... Hoje vamos fazer a Marcha do Mauro, então, né? Marcha do Mauro. No dia 6. Mauro, obrigado, viu? Demorou, mano. O senhor te leve segurança de volta para Floripa e muito bom estar com você sempre. Muito bom estar com você, gente. Magro agora. Magro. Olha só. Eu também tô ficando magro. Bom, obrigado. Deus abençoe, sempre muito bom, equipe. Muito obrigado. Semana abençoada. Mauro, suas considerações finais, por favor. Boa noite, gente. Muito bom, mano. Já tá meio... Boa noite, que horas são? Boa noite, gente. Que horas são? Que horas são, tipo... 1h56. Boa madrugada. 2 horas de programa. Isso Mas aí, aqui é ao galera. vivo, né, meu? Enfim, vamos acompanhando tudo aí. Tem muita coisa pra sair, bastante coisa pra sair, então... Redes sociais, Mauro? Redes sociais, Mauro, _Henrique lá no Instagram. YouTube, Mauro Henrique Oficial, é Mauro Oficial, não sei exatamente. É maurooficial.com, site, então... tá tudo aí. Tá aparecendo aí, alguma coisa. Legal, estamos colocando na tela. Vamos procurar, assim... tem muita coisa interessante saindo, né? Então acompanha os lançamentos. Está praticamente uma música por mês. Músicas novas. A galera está curtindo muito. Mensagens reflexivas para pensar, gerar consciência, crísticas,
enfim, rumo à unidade. E é isso aí. Os cursos estão ainda? Você está vendendo os cursos ainda? Sim, tem o curso Canto na Prática, tá antigueira já, né? Tá mais de 10 anos já. Tem o Canto na Prática, tem também o CNP Academy, que é uma academia de voz. Repeat, please. O CNP Academy é uma academia vocal mesmo, que tem aulas praticamente todos os dias. Além de ter o curso do CNP, aulas do Mauro e tal, tem também aulas presenciais online, né, vamos dizer assim, com treinadores vocais formados por mim. Poxa, que legal. E a galera que canta valendo ainda continua sendo Canta na Prática, porque eles cantam muito e ensinam muito, até mais que eu, assim, eles estão num nível muito louco. E aí tem os alunos ali, esse já é um curso bem completo, assim, para quem quer mesmo evoluir mesmo, então tem... Parar de ser taquara rachada. É isso aí. Então tem o CNP Academy, então, tá, gente? E o CNP, o Canto na Prática, continua também. Sempre a gente tá... É só entrar no site, Canto na Prática, você vai ter acesso a todas essas coisas aí. Não sei... Devo estar esquecendo um monte de coisa que eu tenho que falar, mas... Não tem problema. A gente já está bugando mesmo nessa hora. Mas a Bíblia fala que aos seus amados Deus dá até enquanto dormem. E o lançamento, dia 26 de Obsessão. 26. O lançamento. Dia 26 agora também. Aos seus amados Deus dá até enquanto dormem, vamos dormir, pastor César. O que você acha disso? Eu acho uma boa ideia. O Mauro, o que eu vou você acha acordar cedo, disso, porque tem que viajar mais cedo para voltar para Floripa. Pois é. Eu queria dormir mais. Gente, boa noite para todos vocês. Deus abençoe, né? Boa noite ou bom dia para quem está assistindo de dia, ou boa tarde para quem está assistindo de tarde. O que importa é que você esteja na presença de Deus, que nossa conversa possa ter sido muito edificante para você, em nome de Jesus. É isso aí. Amém. Deus te abençoe. Falou, querido. Até a próxima. Até o nosso próximo convidado. Lehai. Falou, querido. Valeu, Maurão. Valeu.